pessoal, tudo bem? Meu nome é Nilson Juba. Estamos aqui em mais um episódio do Way to Christ nos estúdios da Only Way Productions. Do meu lado está... Andrés, tudo bom, pessoal? Mais um podcast ao ar, né? Exatamente. O último episódio tudo fantástico. Eu gostei demais desse episódio. Aproveita os cortes que estarão lá nas redes sociais. No YouTube, no Instagram. Logo mais a gente vai começar a transmitir ao vivo, né? É verdade. Vou fazer um esquema bem legal. A gente está fazendo agora algo gravado por causa da agenda e pessoas que não podem. Mas, Juba, fala um pouquinho do nossos patrocinadores, né? Exatamente. Antes da gente falar do nosso convidado, vou nem falar o nome dele, ele vai se apresentar. Antes da gente falar Surpresa. do Estevão, já falei, né? Tô brincando. Seguinte, eu vou falar então da Only Way Productions, que é a nossa estrutura aqui, que a gente faz a produção de filmagem, a gente faz a produção de vídeo, e a gente monta o podcast, e a gente tem outros podcasts também, e seguindo a gente lá no Only Way Productions, você vai ver o que a gente faz e tal, então nos siga e entre em contato com a gente qualquer eventualidade. Isso, é a nossa produtora, que é a que faz... E que nós somos a produtora também. Então, exatamente. Faz acontecer tudo isso daqui. Mas também, do outro lado, a gente tem a Rebeca, né? Que agora tá dirigindo hoje. Dirigindo nossas câmeras, tudo, os cortes. E bom... E agora é o convidado, né? Agora uma pessoa fera aí que... eu não conheço. A gente uma ideia aqui. Eu não conheço. Você talvez conheça um pouco, né? Eu conheço um pouco, mas algumas histórias eu sei. Agora, outras eu vou descobrir aqui. Mas eu sei assim, por cima, porque eu lembro que ele comentou comigo. Mas eu realmente não lembro com muito detalhe. Mas eu lembro que eram histórias bem mirabolantes, assim, que realmente vai dar muita fé pra gente. A gente vai... ter o testemunho dele é bonito, né? Vai mexer bastante com a gente e acredito que é o mais certo agora a gente apresentar. Se apresenta aí, nosso amigo. Olá, pessoal, tudo bem? Prazer imenso estar aqui com vocês. Estou muito feliz de ter sido convidado. E eu me chamo Estevão Souza. Estou aqui já com meus 33 anos, casado há 10 anos, pai de 4 meninos, né? O João Pedro de 10, o Lucas de 8, o Benjamin de 6 e o Caleb de 2 anos. É muita criança, eu me perco às vezes. Eu acho que você vai ter que começar a anotar aqui no braço, né? E para a glória de Deus, né, a gente teve a oportunidade, está tendo a oportunidade de viver coisas grandiosas no Senhor, e Ele nos deu, né, essa oportunidade de testemunhar nas nossas próprias vidas o amor dele, né? Tanto cuidado, como o seu agir sobrenatural nas nossas vidas, como que as coisas acontecem quando a gente entrega tudo nas mãos de Deus. Então, gosto de me apresentar como alguém que verdadeiramente aí tem visto dia após dia o agir de Deus de forma milagrosa e, dia a dia, né? E grandiosa na vida daqueles que se colocam, né, à disposição e realmente acreditam que Deus controla todas as coisas e que pode fazer do impossível possível. Amém, é isso aí. Não, mas eu acho que primeiro, acho que o pessoal percebe que o sotaque nós temos 3 sotaques diferentes aqui, né? Não, aqui tem... Isso é muito legal. É o Brasil, né? Aqui é o Brasil. É o Paraguai, tô brincando. Argentina, e nós temos um sotaque diferente. De onde que você é mesmo? Você falou com a gente, mas conta pra galera aqui. Eu sou natural de Belém do Pará, na terra do Calypso, Belém. do Brega. Entendi. Nascido e criado lá, todos os familiares. Quantos quilômetros daqui? De Curitiba? 3.000 quilômetros. Inclusive, eu fiz recentemente essa viagem de carro com a minha família. Né? Nossa, deve ser maravilhoso, cara. Foram 3 dias para ir, mais 6 dias para voltar. Curtiu bastante? Curtimos muito. Foi Com bebê foram tudo. 40 dias de férias. É um carro de 7 lugares, né? Então foi beleza. eu, minha esposa, meus 4 filhos, né? Nossos 4 filhos e mais o cachorrinho. Mas ele suportou toda essa viagem? Tipo, Sim, quantas horas você fazia por dia? Acredito que são 3 dias, né? Teve dia que eu dirigi lá 12, 15 horas, mas teve dia que eu dei uma esticada lá, dirigi 17, 18 horas. A criançada parava no carro. Você foi parando, né? Tipo, pra dormir e essas coisas, né? Sim, parava pra ir no banheiro, Tipo, lanchar, almoçar, no sentido jantar. assim, no hotel, você parava Sim, pra... dormimos no né? hotel, Caramba. eu também tive que fazer essa mesma coisa. Eu fui pra Argentina, cara, de carro. A minha cidade natal, ela faz divisa com o Chile. Então dá uns 4 e pouco quilômetros. 4 mil, né? daqui para minha cidade. Então, o que eu posso falar? Pessoal, façam viagem de carro.
Eu sei que vocês voam de avião e vocês chegam em 2 horas, em 3 horas. Mas de carro é sensacional. Principalmente quem gosta de dirigir, né? Sim. Eu gosto de ver paisagem nova. Então isso pra mim foi um espetáculo. Eu fui por... Se te contar onde eu fui parar, eu fui com o meu carro lá em cima de uma montanha de mais de 2.000 metros em cima. E tinha um hotel lá em cima, sabia? Na Argentina. E fui almoçar lá. E desci todo esse lugar magnífico. É muita coisa que só vai ver na terra mesmo. Exatamente. Você precisa fazer isso tipo de viagem. Que massa, cara. Que massa. E eu vejo que você também, no Instagram dele, se você for ver, tem uma moto lá, cara. Acho muito legal. Vídeo de moto, assim. Eu nunca andei. Porque eu não sou muito, assim... Eu acho que nunca peguei moto. Tem medo assim. ou o quê? Não sei, cara. Eu não gosto. Eu vi falar de umas histórias aí. Mas eu acho legal ver a moto, entendeu? Eu faço mototerapia, que a gente chama, né? Ah, olha aí. Boa dica. Pega você só faz pra parte do passear. clube, né? Ou não? Na verdade, é o pessoal da igreja, né? Lá na igreja tem o motoclube. O pessoal que curte moto e faz evangelismo aí através dos eventos com moto. Então tem uma galerinha ali que se reuniu para fazer umas viagens curtas de final de semana. Então a gente pra ir ali no canto, na praia? a gente vai em Ponta Grossa, toma um café e volta, né? Mas você como evangelista através da moto, não? Porque Interessante, né? a maior parte de você passa na estrada. E como você evangeliza dessa forma? É que tem eventos, né? Tem eventos, tipo entendi. motorculto, tem exposição, aí aberto ao público. Aí o pessoal vai, vê as motos, vê os carros e tudo mais. E no meio tem aquele momento da palavra, né? E do apelo e tudo mais. Então tem vários eventos. Mas nesse caso a gente faz uns passeios mais para mototerapia, mais pra gente ir lá, curtir a paisagem, curtir a pilotagem, tomar um cafezinho e voltar, mais para andar mesmo, para desestressar. É, porque assiste também naqueles eventos que se junta a galera, que é aquele que curte moto, pra beber e essas coisas, festa e tal. Aí vocês fazem o contrário. A galera lá do motoculto faz uns eventos sinistros. Tem Que até bacana. evento no autódromo, com exposição de carros de corrida e manobras e muitas coisas lá. Eu já fui num culto de motoclube. Então eu já vi isso daí que ele tá falando. E na Deve igreja, saber então. Na igreja do Andres tem também. Eu já participei de um desses eventos. Muito legal. Por isso que minha pergunta foi, como você evangeliza? É muito legal, dá muita gente que não é que cristã. você não levaria para a igreja, né? Vamos na igreja. O cara, não vou. Vamos ver uma exposição de É, moto, é uma difícil corrida, você vamos chamar- ver um arrancadão. O cara, não, vamos, arrancadão eu vou. Aí chega lá, é um evento evangelístico e que a galera toda caminhando firme com Deus. E daí tu começa a trazer pessoas, né, do reino para próxima. Eu acredito muito que... Network cristã, né? Eu acredito muito que a qualidade da tua vida depende muito de quem você chama de amigo. Eu acredito muito nisso. Então, trazer pessoas que vão te levar para mais próximos de Deus é uma estratégia que tem dado muito certo, porque a gente sabe que a todo momento a gente é influenciado ou está influenciando. Exatamente. Então, é um, né, de diversos eventos e estratégias para trazer as pessoas para dentro desse convívio, né? Não da igreja em si, não do estabelecimento, mas do convívio, mesmo, do evangelho, exatamente. Eu acredito nisso, mas cara. Deus Eu fala acho que é isso mesmo. quando o ser humano precisa dessa convivência com outros da mesma fé. Porque até mesmo ele fala de amigos, né? Aquela frase, diz com que você Andas que eu te direi quem é. Você quem é. Exatamente, é isso aí. Não, eu fico pensando, cara, porque quando lá atrás na Bíblia, se você for puxar, né, o histórico bíblico, você vê ali montado o próprio tabernáculo no meio do povo lá do Êxodo, quando sai ali do Egito, você vê aquele no Monte Sinai, as 12 tribos espalhadas, seja um lado, seja outro, entendeu? Então você vê aquelas 12 tribos espalhadas e tem confraternizações, as festas bíblicas que a gente gosta muito, porque a gente é de uma linha, cara, que a gente acredita que tem que estudar as festas bíblicas, sabe? E a gente gosta muito de falar disso também. Então, assim, falando disso, eu acredito que na Bíblia lá, o próprio Deus manda você festejar. Sim. E a festa, eu acredito que qualquer motivo pra festa, no meio nosso, cara, cristão, é muito importante, cara. Porque, igual você falou, um fortalece o outro. E muitas frases, até mesmo pessoas da área, por exemplo, da área de empresarial, fala isso. Você é a média das 5 pessoas que você anda. Exatamente. Você é a média das 5 pessoas que você anda, cara. Então, assim, é um perigo. Imagina, o que você vai mais andar? Os caras da farra ou os caras, né, do meio cristão, né? Então, porque pessoas boas, né? não sei se você foi cristão de berço, né? Não.
Isso é um testemunho bem louco. Eu sou filho de espíritas kardecistas. Nossa. Meu pai tem trabalhado isso há muito, muito tempo, antes de casar com a minha mãe e tal. Então, ele hoje faz parte de diversos centros, né, de evangelismo. Ele é cristão atualmente. Kardecistas. Então, não, tá. dentro da linha espírita kardecista. Então, eu fui doutrinado, né? Sim. Lá durante muito tempo, e eu tive uma experiência louca com o Espírito Santo próximos dos meus 18 anos, e ali eu vivi aquela metanoia de realmente ter tudo sacudido dentro da minha cabeça, do meu coração, e foi quando eu decidi realmente buscar, descobrir quem que era esse tal de Jesus, o que tinha acontecido comigo, né? Foi bem louco, assim. Mas conta, isso que é legal, né? Agora vamos para a parte do testemunho. Como é que foi essa questão? Porque eu sempre gosto de ouvir a pessoa, porque eu nasci na igreja, antes ali, você se converteu, né? Eu converti faz 8 anos já. 8 anos. Eu nasci na igreja, mas todo mundo daquele mundo louco, né? Tipo, todo mundo tem uma conversão, e cara. tal. Veio pela dor. Veio pela dor, é isso. Todo mundo tem a sua conversão, mesmo o cara que nasceu na igreja. Eu queria saber do Estevão, né? Isso. Foi assim, eu estava frequentando uma igreja, né? Na época era uma igreja quadrangular, e eu participava das coisas, gostava, enfim, eu estava em qualquer lugar que eu achasse que eu poderia estar, né? Nunca fiquei rotulando nada, então eu sempre estava ali participando. E tinha um show evangélico, um show gospel na minha cidade, muito famoso, que era Lovo Norte. Né? Vocês já ouviram falar no Lovo Norte, lá em Belém e tal. E eu fui o primeiro ano nesse show, gostei muito, achei muito legal as músicas, eu gosto desse negócio de show, de juntar a galera pra ouvir muita gente e tal. E o cara curti e fiquei durante muito tempo indo em cultos no domingo, ia muito em célula, né? Eu participava de uma célula e eu ia na célula, eu gostava do que as culto pessoas... De jovem, essas culto coisas, de jovem, tudo, festa country, tudo que você possa imaginar. Eu achava legal, cara, ninguém tava bebendo, não tinha confusão, a galera era engraçada. Não tinha briga, né? Não tinha briga. Você sou daqueles caras pacificadores, não gosta de briga, né? Não gosto de muita confusão, não. Eu sou tranquilo, né? Eu sou o primeiro a correr. Eu sou o primeiro que fica olhando assim a briga. Então, num segundo, eu lembro muito bem, quem tava ministrando no palco era o David Keelan. O David Keelan estava ministrando lá, ele começou a louvar de forma de ministração, não uma música, né? Ele estava ali ministrando e pregando ao mesmo tempo. E eu, por um momento, fechei meu olho ali naquele ambiente de adoração e comecei ali, né, a pensar, né, poxa, Deus, me ajuda, né, com meus sonhos, com meus projetos, só quero fazer o bem, não quero ser uma pessoa que vai prejudicar ninguém. Eu estava ali naquele meu momento e, de repente, ali eu apaguei, né? Eu não lembro mais de nada onde eu estava, mas naquele momento eu tive tem um nome para isso, eu não sei como é que é, quando você sai e vai para um outro prisma no sentido espiritual, digamos assim. Você teve uma visão. Exatamente, isso aí. Uma visão aí. Ó, exatamente. E era Jesus explicando o plano de salvação. Né? Explicando que ele era filho de Deus, que ele não era um ser humano, que ele era o próprio Deus vindo à Terra, e me explicando tudo, que ele veio por causa do nosso pecado e tal, que morreu na cruz. Então, eu tive a visão do plano de salvação sendo explicado pelo próprio Cristo. Que massa, cara. É que foi louco. E quando eu acordei, assim, tinha, sei lá, umas 10 mil pessoas no ginásio que eu tava, eu acho. Quando eu acordei, já não tinha mais quase ninguém. O show tinha acabado. Caraca, muito doido. E o meu amigo que estava do meu lado, tipo assim, eu perguntei, cara, o que aconteceu? Ele falou, cara, você tava orando aí, chorando, e tu acordou agora. Todo mundo foi embora. Todo mundo foi embora e tu ficou aí. Eu falei, caraca, e agora? Não, vamos embora. E eu tava no chão, sentado. E eu tentei levantar, não consegui. Tava meio fraco, meio grog, era um negócio bem louco. E daí eu dei um tempo lá e ele foi me levando, eu fui muito grog para casa. E cheguei em casa, fui direto, deitei e tentando entender o que tinha acontecido comigo. Aí no outro dia, eu acordei e aquilo ficou mais nítido para mim, né? Eu realmente o que aconteceu naquele dia? Eu falei, cara, eu realmente tive uma experiência onde o próprio Cristo, né, depois eu fui tendo esse entendimento, né, através do Espírito Santo, me mostrou o plano de salvação para a minha vida e que era aquele momento de chamado, né?
Falou, olha, eu buscava um propósito, né, de vida, e aquilo ali, para mim, trouxe esse rumo, né? Falei, não, eu tenho que seguir esse Cristo aqui. E foi daí que eu comecei a estudar mais profundamente a Bíblia, comecei a ler, de fato, a Bíblia, entender, né? Você sentiu isso, né? Essa necessidade de Deus, né? Sim, eu não sei te explicar como que foi. Aconteceu comigo, a mesma coisa comigo também. Mas, tipo assim, a partir daquele momento, eu tive a certeza de que Cristo estava vivo. Cara. E desde aquela experiência, até hoje, até é meio arrepiante de falar assim, isso me emociona, porque dentro do meu testemunho foram momentos muito chaves, né? Uhum. Onde eu consigo e tenho essa sensibilidade, e é o que eu desejo que todo mundo sempre tenha, de que você não está só. Não importa o que aconteça. Né? Eu lembro e ele fala no meu coração, eu tô aqui. E é aquela mesma voz que eu ouvi lá, contando o plano de salvação para mim. Então, às vezes as pessoas perguntam, como a gente faz para reconhecer a voz de Deus? Eu não sei. Eu só sei que quando Deus fala, eu reconheço. Você sabe a marca Porque dele. é a mesma, marcou em mim, né? Eu consigo ter essa percepção de que é aquele mesmo Deus lá, quando você tinha 18 anos, que falou contigo, e durante toda a história, aquela mesma voz e aquela mesma percepção de que é o Espírito de Deus falando contigo. Então, acho que a gente tem isso, né, André? Você falou que a partir do momento você teve essa percepção, mas aquilo transformou, porque era como se, a própria palavra fala, eu tivesse uma venda nos meus olhos, uma escama, e naquele momento ela foi tirada. E a percepção foi completamente diferente. É você ter a certeza de que você não está sozinho, que não é só isso aqui que a gente está vendo com os olhos. Paulo, que é coisa meio Saulo. Foi algo tão louco que, nossa, quem estava muito próximo de mim demorou anos para entender. As pessoas simplesmente não entendiam e eu não sabia explicar. Aí eu falei, cara, não sei te explicar, eu só sei que eu tive uma experiência com Deus real, eu sinto Ele falando comigo todos os dias e é essa voz que eu quero seguir o resto da minha vida. Foi com 18 anos? Eu tinha 18 anos. Nossa, novo, né? Cara, geralmente nessa idade a turma vai pra bagunça. Eu tinha acabado de entrar na faculdade, assim. Nossa. Tinha muito motivo para você não seguir já era funcionário público, já ganhava meu dinheiro, né? Já estava na faculdade, então... eu estava na fase justamente que todo mundo queria, né? Vou aproveitar a vida, curtir e tal. Aproveitar isso. Aproveitar, né? Aproveitar não, né? Porque isso não é desaproveitar, né? Mas assim, essa visão do cara que tava de fora, que não sabe aquilo que não viveu aquilo que nós vivemos, né? Que nós somos cristãos, né? Sim. Quem que discipulou? Como é que foi essa questão? Essa história é muito legal e até, não sei se ela vai ouvir, mas quero honrá-la, né? Que é a pastora Josene Ferreira, que realmente quem era a pastora da igreja que eu frequentava e quem ali me discipulou, né? Porque era a referência que tinha ali e eu perguntava, tirava dúvida com ela alguém e tal. que te discipule nos inícios, né? E assim, o que eu vejo? Que naquele momento eu não tinha nada para reclamar. Eu não podia reclamar de absolutamente nada, né? Tudo que eu estava planejando estava dando certo. Né, como eu disse, eu tinha passado no concurso público, estava tranquilo, né, estava caminhando para minha faculdade, então estava seguindo a minha vida, não tem um tipo de enfermidade, de problema dentro de casa, nada. Aquela vida tranquila, né, pai e mãe presente, meus irmãos, eu sou do meio de 3 homens, então família unida, meus familiares, primos, todo mundo muito próximo, a gente sempre se ajudava quando precisava. Então eu não tinha meio motivo para reclamar de absolutamente nada, né? Não tinha nenhuma vida de príncipe, né? Mas eu não tinha, na minha visão, eu não tinha nada para reclamar. E quando eu vivi aquilo, eu falei, uau, tem algo mais, né? Tem algo assim que é muito mais do que a gente possa imaginar, né? E os questionamentos foram surgindo, né? E foi essa pastora Josene Ferreira, que ia tirando minha dúvida, né? Me deu minha primeira Bíblia, eu tenho até hoje, uma bíbliazinha aquela de evangelismo, sabe? Pequenininha, assim. Azul, tem que ler com uma lupa. Então eu tinha ela e ela deu para eu ler, eu tenho ela até hoje. E eu fui tirando dúvida, assim. E o engraçado é que é algo que é até um assunto um pouco delicado, mas
o que eu vi de muita sabedoria por parte dela, que ela sempre soube, né, que eu era de linha cadecista, né, e tudo mais. E em nenhum momento ela chegou e falou para mim que o que eu acreditava não era o certo, ou que eu deveria de fazer isso para fazer aquilo. Né? Nada. Nunca me rotulou de absolutamente nada. Né? E muito pelo contrário, sempre estava ali de coração aberto, isso me deixava muito à vontade. E foi isso, né, que me deixou ali à vontade para perguntar, para questionar, para tirar dúvida, para me abrir. E não tive essa rotulação, sabe? Ou você é pecador e tudo que tu faz é errado e agora tu tem que te converter. E não, eu sou muito grato a Deus porque eu vivi o amor de Cristo, né? Em tudo, né? Desde essa experiência, né, maravilhosa até as pessoas que me guiaram nesse novo caminho, né? Com muito amor e assim. Na minha cabeça eu não fazia nada de errado, né? Mas quando a gente vai se aprofundando, opa, não é bem assim. Aí você vai saber, né? Opa, isso aqui eu tenho que rever. Aí você começa a deixar de fazer e foi natural. Eu fui aprendendo, fui crescendo, né? Em graça, em estatura. Sim. E eu fui vendo, cara, isso aqui não faz tanto sentido assim como eu achava que fazia. Né? Então, por exemplo, eu não bebia, eu não fazia nada. Eu era relax, cara, relax. Mas você percebia que tinha que mudar alguma coisa. A forma de ver algumas coisas. Então, isso com o tempo, com muito amor, foi sendo passado para mim, através não só dela, mas de outras pessoas que faziam parte também lá da igreja, do grupo de jovens. E outra coisa muito importante, eu entrei de cabeça. Né? Eu falei, cara, eu quero estudar isso daí. Vai ter alguma coisa aí que ensine a gente? Ela falou, vai ter um congresso de jovem. Vamos, tamo junto. Vai ter um congresso de líder de célula. Eu nem era líder de célula, mas eu quero ir. Me coloca lá que eu quero ir. Eu ia. Então, vai ter seminário de escola bíblica. Eu ia. Então, eu realmente virei a chave e falei, cara, eu preciso entender isso aqui. Eu preciso saber como que isso aqui funciona. E isso, atrelado a muito amor das pessoas que estavam ali, e sempre a voz do Espírito Santo, né, falando ao meu coração, nos meus pontos de aflição, porque foi um grande desafio, né? Já pensou? Né, você ter toda uma história aí até os 18 anos e ter nossos familiares todos, né, envolvidos, não eram ser por ser, eram envolvidos mesmo, né, na doutrina. Tipo assim, a sua família era de uma religião e do nada uma pessoa vira o patinho feio da família, né? Tipo isso. Não patinho feio, mas tipo assim... Diferente, talvez. Se você for ver, é muito diferente. Comparado no ponto de vista deles. Muito diferente e tal. Não, mas do ponto de vista do mundo, se você põe a ver, assim, cara, é totalmente diferente. Então, ficava aquela coisa assim, nossa, mas... O Estevão era tão ativo, né? Era tão conhecedor e tal, e de repente parece que apagou tudo e fizeram uma lavagem. Mas isso aconteceu comigo, sabia? Lobotomia. Os meus amigos, né? Que é daquele, né? Que se chamava de amigo. Do rolê. Desapareceram, danado. Eles falaram, puxa vida, parece que o cara... Até minha própria família falava, esse cara teve um lavagem cerebral absurdo. Fizeram alguma coisa com ele. Tipo, o cara agora é santo, agora não faz nada daquilo que ele fazia antes. Tipo, ficaram surpresos, né? E até o dia de hoje, algumas pessoas falam sobre isso, mas assim, como eu tomei isso, eu tomei como... Eu virei um exemplo para eles. Que não foi ninguém que me influenciou, mas sim foi Deus que me converteu, entendeu? Que Deus me chamou e Deus me converteu. Porque a gente tem que estar atento também, né, no chamado de Deus, né? Sim. Isso é verdade. Porque na idade dele, tipo, poderia haver rolado muita coisa. Sim. E não aceitado o chamado. E Deus, quando te chama, é para ir, entende? Porque a gente não tem, como posso falar, Jesus morreu por nós, né? Exatamente. Essa foi a chance para nós, né, poder ganhar a vida eterna. E a gente tem que valorizar muito isso. Então, o chamado de Deus é tão especial que deu o próprio filho dele para poder salvar nós, entende? E que sacrifício, né? A gente pode pensar, analisar, e tudo que Jesus passou, Jesus levou uma cruz muito pesada. O pecado do mundo levou nessa cruz, entende? Então... Eu, quando me converti, eu pensei, analisei tudo isso. Será que isso aqui vale mais que
que isso aqui de Deus, isso aqui do mundo vale mais que Cristo. E eu fiz essa análise Uma balança, né? E quando você cai a real, cara, simplesmente você chora. É tudo muito passageiro, né? Tudo muito superficial. Superficial, tudo isso aqui é muito superficial. Então, o dia a dia que nós vivemos, temos que valorizar cada vitória que nós temos como cristão, nós temos que festejar, porque, É verdade. cara, Deus dá os dons. E continuando nessa questão do testemunho, você falou que agora você tem uma família. Conta como é que foi esse início do casamento com a sua esposa. Como é que você conheceu ela primeiro, né? Nessa época, eu buscava muito ajudar de alguma forma outras pessoas, né? Porque eu olhava para minha história e falava, eu tenho tudo que qualquer pessoa gostaria de ter no sentido do que é essencial. Sim. Né? Pô, eu tenho um pai presente, tenho uma mãe presente, são exemplos para mim, tenho meus irmãos, minha família, né? Não tenho problema com álcool, drogas, nada. A gente não tem nada faltando. Como eu disse, nada para reclamar. E eu começava a ver pessoas que precisavam, às vezes, do pouquíssimo e não tinham. Às vezes não tinha um amigo, não tinha um pai presente, não tinha familiares, pessoas que se sentiam sozinhas, pessoas que tinham problemas com drogas, jovens, né, e tudo mais. E eu ficava, preciso de alguma forma ajudar essas pessoas, né? Uhum. Quando eu tive esse início de caminhada, eu lembrei disso e falei, eu preciso dar de volta isso aí pro mundo que eu recebi, né, na minha trajetória. Então foi quando eu comecei a trabalhar com jovens, né? E eu ia fazer evangelismo e via tantos jovens em situações tão críticas assim, né? E eu fiquei ali, eu foquei naquilo. Eu falei, vou fazer disso aqui um chamado evangelístico para essa galera. E daí eu comecei a fazer esse trabalho com jovens. E fiz durante muitos anos, né? E já em outra igreja, que era mais próximo de casa, que eu mudei com o tempo e tudo mais, eu conheci a minha esposa numa célula, né? Ela visitou a minha célula lá, e a gente começou a caminhar junto, conheci ela. E logo em seguida, né, a gente teve o nosso primeiro filho, que foi o João Pedro. Né? O João Pedro, ele nasceu super bem, tranquilo e tudo mais. Nesse interim, eu tive um momento onde eu coloquei ali o carro na frente dos bois, né? Onde eu tive um relacionamento antes sequer de eu consagrar o Senhor, né? Onde, na minha cabeça, né, eu não acreditava naquele negócio de sexo só depois do casamento. Para mim, namoro tinha que ter isso daí. E eu estava no meio, mas eu ainda, como estou até hoje, vivendo transformações na nossa vida. Diária, né? Diária, exatamente. Você vai vivendo e você vai aprendendo. E eu fui aprendendo algumas coisas bem tranquilamente, mas de outras coisas da pior forma, né? Então, nós vivemos momentos bem conturbados, né? Mas o Senhor, Ele, mais uma vez, falando ao meu coração, Ele ia me conduzindo, apesar das coisas que eu fazia que não era para fazer, equivocadas ou até mesmo erradas, tentando resolver. Sabe quando você tenta resolver, você piora? Eu era assim. Tentava resolver e piorava. Mas com a misericórdia do Senhor, Ele foi me guiando, assim, falou, cabeça dura, calma, não é assim, relaxa, desse jeito, o mundo não vai acabar. E isso, dentro de várias coisas que Deus ministrou, Ele me ministrou que eu teria uma família. Né? Então você já tinha Deus já tinha te dito isso. Isso, que eu teria uma família e tudo mais. E Deus foi claro que falou, essa vai ser a tua família, né? Eu te fiz para ter essa família. E foi quando realmente a gente alinhou os plumos e seguimos a nossa vida, casamos e tudo mais. Ela é de Belém também? Sim, lá de Belém do Pará. E daí a gente teve nosso segundo filho, que é o Lucas, né? E nesse momento, volto a dizer, não tinha nada de reclamar. Ela trabalhava, eu também, a gente estava construindo nosso canto e tudo mais, tudo dando certo. E o nosso segundo filho, quando a gente foi fazer uma ecografia de 5 meses, uma morfológica, eu lembro perfeitamente. Eu estava sentado aqui do lado do médico, do lado oposto do médico, o médico estava ali atanhado no meio. Eu já tinha feito algumas ecografias, desde o meu primeiro filho e até nessa segunda gravidez também. É normal, né? Sempre faz. E logo que o médico colocou, eu vi que ele ficou tenso, sabe? E ele ia mexendo ali aquele negocinho da ecografia ali, e ele foi ficando tenso, e eu olhava para minha esposa,
e tava meio sem entender o que estava acontecendo, e ele foi ficando tenso e mexia para cá e mexia para lá e não falava nada, e aquilo deixava a gente nervoso. Teu coração tava... Né? E o coração Tem sensível faltando. Nossa, é difícil isso aí. Saindo pela boca. E ele sério, e de repente ele parou. E falou assim, gente, vocês precisam correr para tentar salvar a vida do filho de vocês. Que ele tem um probleminha aqui muito sério. Aí a gente meio que sem entender e tal. Ele falou, como assim, né? Aí ele falou assim, vocês conseguem ir para Goiânia hoje? A gente estava em Belém do Pará. Eu falei, como assim, doutor? O que tem que fazer? Eu falei, eu tenho um amigo meu que acho que ele vai poder ajudar vocês. Ele mora lá em Goiânia, eu vou ligar para ele. E é questão de urgência, você tem que estar lá amanhã. Porque ele precisa ver a Tainara e precisa ver esse bebê para ver se a gente precisa fazer alguma coisa que ele está correndo sério risco de vida. Aí eu peguei e falei, posso ir no banheiro? Aí ele falou, pode. Aí eu saí, né, fui pro banheiro lá da sala, me ajoelhei e falei, Deus, se o Senhor salvar meu filho, eu vou contar para sempre, da minha vida inteira, da tua misericórdia, do teu amor, e o Senhor que salvou, não só ele, mas como toda a minha família, entrega meu filho em tuas mãos, seja feita a tua vontade. Mas se eu puder te pedir alguma coisa, salva meu filho. Nossa. Né? E eu vou contar essa história para toda a minha vida. Saí do banheiro e falei, tá, o que a gente precisa fazer? Ele falou, eu vou ligar para ele e vocês correm para ver essa questão de passagens para vocês estarem em Goiânia o quanto antes. Ah, beleza. Aí ele foi agilizando as coisas, depois ele explicou pra gente. Falou, olha, esse negócio é o seguinte, o filho de vocês, ele tá com um probleminha aqui na uretra e, pelo que eu tô vendo, ele não conseguiu fazer xixi durante esse período. E o xixi, né, quando a criança tá na gestação, ela faz xixi normal. E o próprio xixi vira o líquido amniótico e tudo mais. Mulher grávida vai entender exatamente o que eu tô falando. E ele não tinha esse líquido. Era muito pouco. E a urina que foi sendo gerada, ela acumulou na bexiga e ela fez um refluxo para os 2 rins. E na ecografia ele conseguiu ver que os 2 rins já estavam muito dilatados. Ixi. E o rim, ele é um dos 4 órgãos vitais, né? Vitais, exatamente. Que você não consegue viver sem. E ele falou, olha, se essa urina tiver danificado os rins do Lucas, infelizmente vai ser incompatível com a vida, né, a situação dele. Mas esse médico, acredito que ele pode fazer alguma coisa. E quantos meses que ele estava? 5 meses. 5 meses, tá. E já saí na mesma hora. Já... Em todo esse tempo ele não... Não, normal. Só apareceu mesmo na morfológica. Ah, tá. Não que ele tenha isso apareceu desde o primeiro momento de fecundação, não. Deve ter aparecido ali, do 4º pro 5º mês em algum momento. Foi uma situação que Ah, nos entendi. últimos meses. Mas em poucos dias foi suficiente para causar Com certeza, todo um imagina. estrago. Então eu corri para a recepção, me lembro como se fosse hoje, pedindo para a moça usar o computador dela. Eu posso usar o computador para ver uma passagem? Fui lá, olhei as passagens e tudo mais. Era uma grana muito alta, praticamente. Sim, no dia não tem como. Era pro dia, né? Belém para Goiânia era mais do que eu tinha. E falei, meu Deus, me ajuda, preciso estar lá, né? E no fim das contas, Deus moveu. Eu não paguei nem 5% do valor que deveria ser pago, né? E aí já foi um milagre fantástico. No mesma noite daquele dia, eu já estava em Goiânia, no outro dia eu já estava com o médico. Mas como é que do nada uma pessoa ajudou? Como... Era a tia da minha esposa, trabalhava numa companhia aérea. Ixi. E ela conseguiu nos colocar no benefício, né? O pessoal da companhia aérea, não sei se tem hoje, mas tem um benefício lá para amigos, parentes e tal. E ela como sobrinha, né? Minha esposa como sobrinha dela. Tinha um parentesco. Conseguiu essa... E não podia trocar, tinha que ter um período para trocar. Ela falou com a chefe, não sei o quê, correram lá atrás. E conseguiram, né? Devido a essa situação. Sim, Porque não era uma situação de férias, nada. Era para tentar salvar a vida de uma criança. E daí conseguiram abrir essa exceção. E daí agilizar o processo. Isso. Aí Olha que a benção, gente conseguiu viajar com esse benefício aí. Que assim, em resumo, não pagava nada da passagem, pagava só as taxas. Então, era 5% do valor que ia gastar. Já uma ajuda boa, né? Sim, foi eu, minha esposa e minha sogra. E o mais louco, quando o médico chegou lá, ele falou, de fato, eu tô percebendo aqui que o teu filho tem hidronefrose bilateral acentuada. O que é isso, né? Que isso? É tipo grego, né? Latim. A hidronefrose é justamente essa dilatação do rim. Então o rim ele foi completamente dilatado, né? E bilateral porque foi nos 2. Eram os 2 rins que foram dilatados. E acentuado porque a dilatação era muito grande. Então ele falou, olha,
esse caso aqui é um caso raro, tá? É um caso bem difícil. E eu vou precisar fazer um exame para ver se essa criança tem função renal. Porque se essa criança não tiver função renal, infelizmente eu não vou poder fazer nada. Daí já era, né? Porque o risco que eu vou colocar a mãe não vale, na medicina, né? Não vale colocar em risco a vida de um ser humano saudável para buscar salvar um outro ser humano que não tem mais possibilidade de vida, de acordo com a medicina. Então o raciocínio era esse. Sim, faz sentido, né? Que era bem louco, sabe um raio de bicicleta aro 29, assim? Era uma agulha. E ele falou assim, eu vou pegar isso aqui, eu vou aplicar aqui, né? Vou penetrar na barriga da tua esposa, vai entrar na bolsa ali, né? Vai entrar na bexiga do teu filho e eu vou tirar a urina que tá lá na bexiga dele. Só com uma máquina de ecografia. E o cara era um dos melhores do Brasil, né? Tá louco. E Dr. Valdemar, inclusive. Ele fez isso e tirou esse a criança ficava... ela tinha que ficar... estática, basicamente, para poder fazer isso. Ele já ficava quietinho, a gente percebeu isso. Começa a segunda gestação, nossa, o Lucas está muito quietinho, perto do João Pedro e tal. Mas, na verdade, era porque ele estava sentindo a dor, né? Imagina você ficar sem poder fazer xixi durante dias, né? Você se mexeu, você sente uma dor absurda. Né? Então ele já estava quietinho há dias. Então... Mas, desculpa, isso é em Goiânia, não é? Em Goiânia, já estava em Goiânia. Você chegou em Goiânia do nada, assim? Tipo... Do nada. Tinha dinheiro só para pagar uma noite. Uma noite, nossa, que loucura, cara. E cheguei lá e paguei o hotel, tipo assim, a consulta era 9 da manhã e eu tinha pago até meio-dia. Nossa. Eu não tinha dinheiro, só tinha para passar a noite, era o que eu tinha. E daí ele foi lá, tirou o exame e tal, pegou xixi e mandou pro laboratório e falou assim, vai sair entre amanhã ou depois, né? Entre 24 e 48 horas aí para sair o resultado. Se ele tiver uma função renal válida, que vale, né, o risco da cirurgia, a gente vai tentar fazer alguma coisa. Vou tentar desobstruir essa uretra aí e tentar voltar esse fluxo normal e daí a gente vê o que dá. Nossa, que... Caso não tenha função renal, infelizmente, o caso do teu filho é incompatível com a vida e quando ele nascer, em poucos minutos ou poucas horas, ele vai vir a óbito, né, devido à falta de função renal, porque a função renal hoje quem está fazendo é a mãe através do cordão umbilical, né? E eu falei, beleza não, né? Tipo assim, eu falei, tá repreendido e isso vai dar boa e a gente vai fazer essa cirurgia. Você sempre estava positivo, sempre com a fé. É uma característica, acho que quando Deus estava ali fazendo na panela, né, o Estevão, vou botar um pouquinho mais de pitada de fé aqui, de ser positivo, e glória a Deus por isso. Então, e o engraçado foi o seguinte, que nós saímos do consultório e na minha cabeça, cara, preciso ir lá pegar preciso ir lá, né, acabar com uma diária lá, senão vão me cobrar, eu não tenho dinheiro. Eu recebi uma ligação. Oi, Estevão, tudo bem? Aqui é fulano de tal. E Lívia, né? Aqui é a Lívia, eu quero saber onde é que você tá, sua amiga da fulano de tal, e eu quero cuidar de vocês aqui em Goiânia. Falei, como assim? Falou, tá em tal endereço. Tá, tô indo aí. Aí, para encurtar a história, né? Era uma amiga de uma amiga nossa, que ela ficou sabendo através das redes sociais, nessa altura do campeonato, em menos de 24 horas, já tinham lançado isso, na época era Orkut, né? Da época do Orkut. Sim. Isso era Orkut? Ou já tinha Facebook? Eu acho que não me lembro, deveria ter... Mas é um dos dois. Eu acho que era Facebook. Aí, muita gente ficou sabendo, já tinha corrente de oração e tudo, e acharam essa pessoa lá, e ela falou, em Goiânia vocês vão ficar comigo. E ela levou a gente para o apartamento dela, né? E a gente foi para Goiânia mais uma vez, né? Nós fomos 2 vezes para lá. E ela sempre cuidou da gente. Era um apartamento muito legal, lá tinha 3 quartos. A gente colocou a gente assim como se fossem os proprietários do apartamento. Cuidou da gente de uma forma... Com o maior amor pra ser do mundo, ela faz isso. Maior amor. E o mais louco, né? Que ela não vivia os seus momentos ali de cristianismo, né? Digamos assim, de estar firme ali, frequentando ou estando no ambiente evangélico. Não, ela estava no momento da vida dela, que todo mundo vive, né? Mas ela tinha o amor ao próximo. Tipo assim, ela não era da igreja. Não. Olha aí pra você ver, né? Não, mas Deus usa qualquer é interessante. pessoa, né? Tem muitas pessoas que sentem o amor pro próximo sem conhecer a Deus. Exatamente. De algo de natureza, tipo, que a pessoa sente.
esse amor pelo próximo. Até mesmo tem muitos ateus que são melhores que próprios cristãos, né? Tipo, nesse aspecto de ajudar pessoas, sabe? Então, é algo que mexia muito com a gente, era estar vivendo dia após dia desse cuidado, desse amor de Deus, né? E eu lembro que quando saiu o resultado, o médico me avisou e falou, vem aqui que sai o resultado. Nós voltamos lá 2 dias depois, e nesse período a gente ficou sendo cuidado pela essa moça, a Lívia, né? E um abraço aí pra Lívia, se chegar nela. E ele falou assim pra mim, falou, olha, saiu o resultado, tava eu, minha esposa e minha sogra. Saiu o resultado, infelizmente o filho de vocês não tem uma função renal, o rim, os 2 rins deles pararam de funcionar e não tem o que fazer, é incompatível com a vida, infelizmente, não tem aí nada a ser feito. E a gente não aceitou aquilo e falou assim, tá, mas o que a gente pode fazer? Né? Não dá pra simplesmente ficar sem fazer nada. Eu tenho que aceitar isso aí? Aí falou assim, olha, o que vocês podem fazer é vir aqui a cada 10 dias que eu tiro essa urina da bexiga dele para ele não ficar sofrendo aí com essa retenção de urina, que gera um incômodo sim, mas não tem muito o que fazer, isso não vai mudar, isso não vai voltar a função renal dele. Aí, não, tudo bem, então a gente vai voltar aqui. Depois de 10 dias, nós voltamos lá. Só que nesses 10 dias que a gente ficou em Belém, imagina que a gente fez de tudo que você possa... Não, você ficou em Belém, você ficou em Goiânia, né? Não, eu vim embora, né? Você foi no mesmo dia eu vim embora, tá, exatamente. Entendi, agora entendi. A gente fez de tudo que você possa imaginar, pesquisamos, nós fomos em diversos médicos e os diagnósticos realmente eram de incompatibilidade com a vida e tudo mais. Era isso mesmo. Era isso aí. E a gente não aceitava e acabou que a gente foi pela segunda vez. Já nessa segunda vez que a gente foi para Goiânia, a gente já tinha alcançado uma repercussão bem grande na cidade, ao ponto de já ter ido para um programa de TV falar um pouco, né, pedindo ajuda para a gente curtir as passagens aéreas e tudo mais, né, que era muito caro, tá indo de 10 dias. Imagina, ainda tinha mais 4 meses pela frente, tá de 10 dias em Goiânia. É muito dinheiro. Caramba. Mas imagina que a gente recebeu uma ligação e falou assim, Estevão, é só me falar o dia e quem vai, porque a partir de agora você tem passagem para o tratamento inteiro. Foi coisa nesse naipe, assim, sabe, né? É Deus purinho, né? Não tem como explicar. E a gente voltou a segunda vez e, novamente, o médico ele foi bem incisivo e falou, cara, eu vou tirar o xixi e não vou nem fazer o exame, porque eu sei que não vai voltar. Ele falou, não, por favor, faça o exame. E eu fiquei discutindo meio com o médico, ele faz e não precisa, eu faço e não precisa, mas eu quero e não sei o quê. Tá, vou fazer. E daí ficamos lá mais uns 2 dias, né? Como demora para ser resultado. E dessa vez eu fui pro telefone. Ele virou para mim, eu querendo ligar, e a Tainara, poxa amor, liga. Eu liguei pro médico e ele falou assim, Estevão, cara, infelizmente não tem o que fazer. Você tem outro filho, você tem uma vida, né? Você tem tua esposa, você é jovem. Voltem para a cidade de vocês, vivam a vida de vocês, passem por isso vai passar, vocês vão sobreviver, vocês vão superar, né? Não deixa isso atrapalhar a vida de vocês e tal, mas infelizmente não tem o que fazer, né? O teu filho não vai sobreviver. Aí eu falei, tudo bem, doutor, a gente vai aí no consultório falar com o senhor pessoalmente. Não, pode vir, tal. Aí eu desliguei o telefone. Aí eu lembro que a minha esposa falou assim, e aí, qual foi o resultado? O que ele falou? Aí eu virei e falei assim, ele falou pra gente ir lá amanhã falar com ele. Né? Você não deu a notícia? Não falei. Aí eu lembro perfeitamente que eu peguei e falei, vou tomar banho, vou aproveitar e tomar banho. Porque minha esposa estava abalada emocionalmente, né? Minha sogra também. E eu não poderia, mais um ali chorando, abalado, né? Então eu tive que permanecer firme para trazer essa conforto, essa segurança. Mas eu lembro que eu fui no banheiro tomar banho, nossa, chorei muito e coloquei tudo na mão de Deus e falei... Pô, não é porque meu filho não vai sobreviver que eu vou te amar menos por isso, né? Não vou colocar meu filho no altar, é para ti que eu vivo e não vou ver a vida de uma forma diferente, né? Como vítima. Eu vou continuar te amando, mas se eu volto a dizer, se eu puder pedir alguma coisa, salva a vida do meu filho, né? Eu não quero ter que enterrar um filho. Nossa. Você, tipo assim, se você pode analisar, até lá ele já estava providenciando de tudo. Só faltava a hora que ele fazia um milagre, né? Exatamente. A gente acreditava muito. Não, e ele cuida de todos os detalhes. Providenciou muitas coisas, Deus. Providenciou a passagem e tal. Nossa, mas é difícil, cara, você ter que fazer esse corre, entendeu? Mas é difícil ter essa fé de falar assim, acreditar.
Eu tinha acabado de sair do trabalho. Acabei né? de o médico o médico me falou isso e eu tenho que ainda acreditar, entende? Tipo, acreditar que vai sair tudo certo. Isso é difícil, né? Eu acredito que você passou por um choque emocional muito forte nesse momento. Era bem tenso, assim. Foram dias muito compridos, né? Vamos colocar assim. E eu lembro que quando a gente voltou da segunda vez, a minha esposa falou, vamos procurar outro médico, vamos procurar outro diagnóstico, vamos buscar. E a gente foi para tudo que a gente possa imaginar na época, né? A gente está falando aí há 9 anos atrás. E a gente tinha um conhecido que ele tinha um blog, né? Na época que os blogs bombavam e tal. E era um blog muito influente. E ele colocou um pouco da nossa história no blog. Abriu lá a conta, colocou nossa conta para oferta, para ajuda e tal, mas contou a história. E eu lembro que essa história chegou no conhecimento de um amigo meu. Na verdade, não era nem meu amigo. A gente viajou para um congresso de jovens uma vez, para Goiânia, coincidentemente, né? E a gente se conheceu, a gente sentou junto, um do lado do outro, e ele estava morando em Curitiba. E ele me ligou. Né? Falou, cara, tô sabendo da tua história e tal, lembra de mim? Eu falei, não, lembro e tal, a gente viajou junto e tudo mais. Então, é verdade? Eu falei, cara, é verdade, tô passando por isso, assim. E eu tô buscando, cara, alguma alternativa. E ele falou, cara, aqui em Curitiba tem um hospital chamado Pequeno Príncipe. O famoso Pequeno Príncipe. E eu não conhecia, né? Nunca tinha ouvido falar. E, pô, maior complexo, América Latina, exclusivamente pediátrico e tal. Referência sul-americana e aquela coisa toda. Pô, não sabia. Os melhores estão lá. Conta aí antes, fala pra ele aqui. Por que que... Você tem filho lá? Não, é que é assim, também aconteceu alguma coisa com minha filhinha, né? Ela teve a displasia do quadril, né? E aí o que acontece? Ela foi curada lá, tipo, foi tratada lá, né? Na verdade. Glória a Deus. E a gente sempre com fé que ia dar tudo certo, porque senão ela ia ficar manca, entende? Ia ficar manca da perna. E como ele saiu, o osso, o acetábulo não nasceu encaixado, né? Como qualquer outra pessoa, né? Que nasce com tudo encaixadinho, ele estava fora do local. Então foi uma luta, até dia de hoje, né? A gente luta, mas... Hoje está quase 100% curada já. É normal, se você vê uma criança ela normal. corre agora, graças a Deus. E foi tratada tudo lá, no Pequeno Príncipe. E, por causa disso, a minha esposa é enfermeira, né? Então, por causa disso, ela foi trabalhar lá no Pequeno Príncipe, porque... Ela trabalha lá hoje? Ela trabalha lá. Qual setor que ela trabalha? Ela trabalha É porque é por setor, né? Tem setor do SUS, do setor faz plantão, dos planos, né? Ela... Isso, faz plantão 12/36, né? Mas ela trabalha no setor de planos de saúde. Aí... Pediatria. Porque não é pediatria. Você fala? É plano, né? Plano de saúde, Não, lá é tudo criança tudo é lá. pediatria, Devo conhecer e a gente nem sabe, viu? Mas ela entrou agora há pouco, então não sei se você vai Ele conhecer. conhece, porque ele tá lá, eu sei que você ficou lá faz uns 2 meses, não foi que você tava lá? Não, é assim, ó, nesses 8 anos, 3 anos contando Direto. dia com dia. Ela entrou agora há pouco, tá vendo? Dentro do hospital, Não, então mas assim... continua contando pra gente não pular isso, mas É muita... Lá, sim, é a nossa segunda casa. Não, Pequeno lá Príncipe. tem cada caso. Não, Tem cada lá- caso lá. A gente conheceu muita coisa lá. Então, esse meu amigo pediu tudo que era exame. Manda pra mim por e-mail, que eu vou correr atrás aqui de algum médico e ver o que eles acham. Encurtando a história, né? Ele conhecia não sei quem, que conhecia a chefe da nefrologia do Pequeno Príncipe, doutora Mariana Cunha. Mariana Munhoz da Cunha, forte abraço, nosso anjo da guarda aí, Cunha. com a gente desde o início, Mariana Munhoz da Cunha. E ele conseguiu mandar para ela. Ela viu os exames e respondeu para ele. Falou, olha, a gente trata casos aqui assim e não é de praxe do hospital desenganar um caso desse. Então, se de repente ele quiser vir para cá, a gente aguarda o nascimento dessa criança aqui e tenta fazer alguma coisa. Aquilo ali já foi... Nossa, foi a luz no fim do pai túnel. precisa ouvir esse tipo de coisa. Podia ser na China, não interessa. Mas que tinha uma luz aí, um caminho, uma forma de se salvar, tinha, né? Eu falo, a gente veio para Curitiba, mas poderia ir para qualquer lugar, Nova Zelândia, sei lá onde. Dava um jeito. Eu ia dar um jeito de chegar lá. Né? O importante não é desistir, né? Nem que eu fosse pro semáforo, sei lá, fazer qualquer coisa,
sabe? Mas a gente ia chegar, em nome de Jesus, no lugar que a gente visse que era Deus pedindo para que a gente fosse. E ali, cara, foi um momento de transição muito grande. Por quê? Tanto a minha parte da minha família como da minha esposa, a gente sempre foi muito próximo. Então, sempre tive meus familiares muito próximos. E de uma hora para outra, eu cheguei numa cidade onde eu não conhecia absolutamente ninguém. Esse meu amigo, que hoje é um irmão para mim, ele nos recebeu super bem. Mas imagina, eu estava chegando numa casa onde eles tinham se mudado para um apartamento onde tinha 2 quartos porque eles estavam esperando um filho. E o filho faleceu. Deu aborto espontâneo, o primeiro. Eles estavam aguardando o segundo. Eles desmontaram o quarto inteiro para nos receber. Tinha foto. Tiveram cuidado de colocar porta-retrato com a minha foto, com a foto da Tainara, com a foto do João Pedro, para que a gente sentisse à vontade, sabe? Nossa, eles são anjos na Terra. Anjos. Pra você. Tem conversa. O William e a Lorena, né? Um forte abraço. O William, a Meida, a Lorena aí, que anjos nas nossas vidas. Então ele falou, cara, vem pra cá. Vem pra cá, tu vai ficar na minha casa e a gente vai seguir isso aí junto. E eu peguei, meu irmão, arrumei a mala. E foi na hora, né? Liguei pro cara lá das passagens e falou, preciso ir pra Curitiba. Passagem só de ida. Né? Eu e minha esposa e tal dia. Eu falei, não, vamos embora. Pegamos o avião, entramos no avião, vem embora. E daí a gente teve uma consulta com os médicos, fomos consultados por médicos cristãos. Eu lembro do médico que a gente foi, que o médico orou com a gente no consultório, profetizou cura sobre a vida do Lucas, né? Foi uma reviravolta muito, muito louca, né? E daí foi passando o tempo, né? E qual era a ideia? Que ele teria que acabar com aquela obstrução, só que não poderia se fazer nada cirurgicamente. A gente começou a orar, né? Para que Deus ele movesse de forma sobrenatural e acabasse com aquela obstrução e que nos desse, né, esperança aí para que os rins voltassem a funcionar. E eu lembro que esse meu amigo falou assim para mim, cara, vamos na igreja? Eu falei, vamos na igreja, né? Tu é cristão também, tinha até esquecido. Tão focado no problema. Qual que é a tua igreja? Falei, sou lá do Bola de Neve, não sei o quê, vamos lá, vai, bora. Nunca tinha ouvido falar, né? Parece nome de sorveteria, mas vamos embora. Então, tipo, vamos embora. E cheguei lá, cara, no ginásio, né? Na verdade, é no mesmo lugar até hoje. Minha tia mora lá do lado. Lá. E eu cheguei lá e o culto foi tremendo. Deus falou tremendamente comigo, me senti super à vontade. Eu olhei pra Tainara e falei, meu, que lugar lindo. E tô tão em paz aqui. Mas por que o Bola de Neve? O nome? Bola de Neve? Bola de Neve é a igreja, literalmente. Mas que nome, né? Também, quando eu vi a primeira vez, eu falei, gente, que nome. Bola de Neve Church. Bola de Neve Church. E você entra, tem uma prancha de surf, mano. É porque nós somos mais tradicionais, mas é muito interessante ver isso. É muito legal. Eu cheguei lá e fiquei, nossa, tem uma prancha. Eu tô rindo não pela igreja em si, só tô falando assim. Que coisa, né? É legal, cara. Muita gente se converteu nessa igreja. Eu conheço. Você formou há poucos anos nessa igreja, né? Desde quando eu cheguei em Curitiba, desde a primeira vez que eu entrei lá, estamos lá até hoje, para glória de Deus, né? Eu não conhecia nada. Cheguei lá, tomei um susto, né, meu irmão? Galera de dread e tal, tudo alternativo. Surfistão. Todo mundo tatuado, e aquela loucura, o culto rolando, essa galera dançando, reguezão e tal. Eu falei, meu irmão, tô aqui, vambora. Os Cristafari, tem uma banda chamada Cristafari, que era americana que sempre vai no bode, né? E assim, eu tava tão envolto com aquela minha situação, sabe? Com tanta coisa passando na cabeça, que eu só via aquilo e tipo, sabe? Segue a vida. É difícil, segue né, o fluxo, né? Você tá com um problema em casa e como é que você vai focar, né? Eu olhei a prancha, falei, nossa, uma prancha, mas tipo... Muito legal. Vai, segue, né? Podia ser um patinete, não ia mudar nada, que eu tava tão... Deus ele é único. Tava tão aéreo, assim. E, cara, quem pregou naquele dia foi o pastor titular da igreja, o pastor Marcelo Bigardi, mais conhecido como Biga. Bigardi, E Deus usou muito ele, né? Pra trazer uma esperança muito forte de Deus no nosso coração. E eu lembro que acabou o culto. E o William falou assim, cara, espera aí que eu vou te apresentar pro pastor. Eu falei, fechou. Aí ele lembra até hoje, ele desceu da escada ali e tal... E o William falou um pouco da nossa história rápida para ele. E ele pegou assim, cara, posso orar? Eu falei, pode orar. Aí ele, sem saber essa questão da desobstrução, ele pegou e orou assim, olha, que o Espírito Santo haja na vida do Lucas e que ele desobstrua, né, tudo que estiver obstruído ela estava grávida, desculpa. Estava grávida, no trato urinário. No trato urinário e tal. E eu fiquei surpreso, ele falou, nossa, ninguém falou para ele, e ele...
tá sabendo que é um probleminha no trato urinário e tal. Mas beleza, seguiu. E daí ele falou no final assim, ele falou, cara, pega o meu número que você não tá sozinho. A gente vai estar contigo junto nessa. Para mim, que já tinha, né, sido abordado por muitas pessoas que se colocaram à disposição, eu falei, beleza e tal, bacana. Vou anotar aqui e segue. E focado ali na minha situação. E eu lembro que logo que o Lucas ele foi na outra ecografia, depois desse culto aí, o ecografista pegou a maquininha ali e quando ele colocou eu já tomei um susto, porque eu estava acostumado a ver de uma forma, né? E estava diferente. E ele já tinha feito uma semana antes a ecografia. Então, era o mesmo, ele sabia como estava. Mudou em 7 dias. E ele falou, olha, realmente, estou vendo aqui, o rim está muito dilatado, provavelmente seja incompatível com a vida mesmo e tal, e tal, e tal, e tal. Aí, uma semana depois, o mesmo médico, fazendo a mesma ecografia, virou assim pra gente e falou, cara, não sei o que aconteceu. Só sei que, aparentemente, o que estava obstruindo a uretra aqui sumiu e a bexiga não está mais dilatada, os rins estão menores e o líquido amniótico voltou ao normal. Normal. Que isso. Porque eles não tinham uma visão mais detalhada com relação à via urinária do teu filho, né? Por isso que eles não identificaram o que estava, como é que se fala? Atrapalhando, né? Para ele poder fazer xixi. Eles sabiam que era alguma membrana ali, membrana. na uretra, algo na uretra. Mas não sabiam especificamente o que podia ser uma pele, podia ser um garocínio, podia ser qualquer coisa. E aquilo estava impedindo dele fazer xixi. E aquilo sumiu. E a urina voltou ao normal, né? E aquilo, nossa, foi... Foi um milagre, né? Foi um milagre, assim. Como é que do nada sai, assim, uma coisa que estava meses, né? Eu sei o que aconteceu, né? Deus... E Deus, ele ia... E naquele momento, a gente estava muito cansado. E Deus, ele ia injetando ânimo, fé nos momentos certos. Né? É aquela coisa, sempre falo. Você dá um passo sem ver o chão. Quando está próximo de pegar no chão, que Deus coloca. Esse é o louco. Isso é o sobrenatural. Né? É você se jogar. Eu tenho filho e eu sei, cara. Eu posso pegar meu filho e pedir assim, filho, sobe aqui nessa mesa, fica de costa para mim. Se joga para trás. Ele vai fazer isso. Mesmo não vendo se eu estou atrás dele. Porque ele confia em mim. Ele sabe que eu vou estar lá como o pai dele. Mas agora tu imagina, nós que somos pecadores limitados, né? Nós não vamos deixar nosso filho cair. Ninguém vai fazer uma coisa dessa. É verdade. Imagina Deus. Nossa, se ele, eu tenho uma frase, né? Eu cuido até os animais, né? Silvestres, não vou te cuidar. Imagine você, uma frase bíblica. É isso mesmo. Exatamente. Então, que é a semelhança, né, dele. Aquilo aí, cara, foi louco. Pessoal, vocês perceberam nessa parte 2 agora que a gente teve que fechar as janelas porque estava dando muito reflexo, anoiteceu aqui, mas o assunto continua exatamente onde parou. Vamos lá. Então, bom, eu lembro que quando aconteceu esse milagre, né, que realmente foi algo surreal. Pois é, cara. Aquilo, nossa, deu um gás, assim, deu um ânimo, a gente testemunhou na igreja, foi surreal, assim, Deus moveu de forma sobrenatural mesmo, não na nossa vida, mas toda uma galera que estava acompanhando. Tu imagina, tinha muita gente acompanhando e a gente ali postando como é que estava, cada notícia, cada exame, cada consulta, e a galera orando, a gente recebia muitas mensagens de apoio, né? A gente recebia ajuda também, muitas pessoas nos ajudavam de tudo que é lugar do Brasil, né? Falou, fiz uma transferência aí para te ajudar, porque nós já não tinha Pix, né? Já não tinha Pix nessa época. E nós tínhamos gastado tudo, nossa, né? Que tanto eu como a Tainara juntamos quando nós estávamos trabalhando, e a gente estava no momento de virada, né? Eu tinha saído do trabalho, e ela também estava buscando empreender, e isso tudo aconteceu. Então, em poucas semanas a gente estava no zero, né? Imagino, né? E aquilo deu gás, sabe? E a gente continuou, né? Seguindo. E eu lembro que quando eu estava viajando para Curitiba, eu fiz uma oração. Falei, Senhor, eu sei que o Senhor está me tirando da minha terra, o Senhor está tirando do meio da minha parentela, né? Meio Moisés, assim, né? Moisés não, meio Abraão, né? Abraão, é verdade. É porque Abraão que saiu, na verdade. E eu lembro que eu falei assim, Senhor, coloca uma pessoa para caminhar conosco. Né? Coloca uma pessoa que realmente
o Senhor vai usar para estar conosco durante esse processo. Discipular, né? Discipular, cuidar e tudo mais. E essa pessoa, por isso que eu citei, né, a questão de quando o Bigatti passou o contato, e eu não imaginava, né, que seria ele naquele momento, mas com o tempo ele foi mostrando isso, que ele estava ali para cuidar da gente. Porque a partir daquele momento, digamos assim, que a maré de ondas bravas, né, nessa questão da situação do Lucas, foi calmando. Porque daí o que a gente tinha que fazer? Ele tinha que esperar ele nascer. Para ver como ia ser a função renal dele quando ele nascesse. Ele estava com 6 meses. Então nós teríamos mais 3 meses pela frente. E durante esses 3 meses a gente buscou seguir a nossa vida. Eu busquei trabalho, né? Comecei a trabalhar aqui em Curitiba, mas ainda assim não era suficiente. Sim, então eu fui recebendo ajuda, e a pessoa que Deus nos mostrou que realmente seria aquela que a gente pediu em oração que cuidasse, discipulasse a gente, acabou de fato sendo o pastor Biga, que se tornou um segundo pai, né? Segunda mãe, segundo irmão, com tudo aí pra gente. Eu sou eternamente grato, cara, eternamente grato a tudo. Eu olho o que Deus tem feito na nossa vida, fez e o que vai fazer. Gratidão. Acho que a palavra é essa, sabe? Que resume muito, assim. Deus coloca Deus coloca anjos na nossa vida, Sim. né? E eu acredito muito nisso e estou vivendo isso, né? O impacto que uma pessoa tem de transformar a vida de outra. Com uma conexão de ouro. Você conhece alguém que conhece alguém que transforma a tua vida. Isso aconteceu comigo, sabia? Tipo, Nossa, minha esposa. Quem me mostrou o caminho de Cristo foi minha esposa. Isso foi tipo assim, foi muito maluco porque foram 2 mundos diferentes e foram situações muito diferentes que assim, eu nunca pensava que isso ia acontecer. De eu morar aqui no Brasil, de me casar com uma brasileira e de ter filho aqui, entende? Então é uma história de Deus mesmo. Conheceu ela no Brasil. Exatamente. Mas começou na Argentina, né? Lá. Ela foi estudar lá. Ela foi estudar lá medicina e daí eu conheci ela lá. Foi coisa de Deus, assim como eu conheci ela, né? Então, mas eu já estava sentindo essa necessidade de Deus, como tinha comentado antes, né? Mas é interessante como Deus trabalha, né? Sem dúvida. E nos momentos que a gente menos espera, né? Quando eu me dei conta, eu lembro perfeitamente esse dia, o Lucas não tinha nascido ainda, eu acho que eu estava voltando do trabalho. Eu lembro perfeitamente da situação, assim, depois. Que eu cheguei do trabalho, foi isso, estava em casa e tal, ia tomar banho, e a gente estava numa casa muito, muito humilde, assim, sabe? Porque eu fiquei lá na casa desse meu amigo alguns dias. Que eu falei assim para ele, falei, cara, não quero te incomodar e eu... É difícil, né? Você vai na casa de alguém. E eu vou procurar alguma coisa. E foi bem louco, esse é um outro testemunho nessa história do aluguel da casa. Porque assim, eu cheguei com a mulher e falou, quero alugar tua casa, mas não tem dinheiro, não tem quem responda por mim, e eu só posso falar uma coisa, que se tu me alugar, eu vou ficar um ano nessa casa e não vou atrasar nunca o aluguel. Eu não vai permitir que isso aconteça. Que eu desonra, né? Que eu não dê um bom testemunho. E ela, por incrível que pareça... acreditou e alugou pra gente assim no fio do bigode e moramos lá um ano, nunca atrasamos, pra glória de Deus, né? Mas era uma casa bem humilde, eu tava lá e eu me dei conta, assim, eu falei, tô trabalhando, onde eu trabalho não é o suficiente, eu não vou conseguir arcar com a família, arcar com o básico. Tirei minha esposa da casa dela, onde não faltava nada, e ela tá aqui passando perrengue junto comigo, né? E aí toda essa situação com o nosso segundo filho, que o nosso primeiro filho, tadinho, ficava na creche o dia inteiro, porque a Tainá não conseguia cuidar dele, e eu levava ele logo de manhã cedo, ia trabalhar, e na volta do trabalho pegava ele, e não tinha ninguém, um amigo, e nada. Eu estava começando a conhecer essas pessoas, o William, a Lorena e o pastor Bigatti foram as primeiras, assim, que a gente pôde, né, chamar de amigo logo no começo, e eu falei, Deus, eu tô aqui. Eu não quero fazer nada que não seja a tua vontade. Eu não quero estar sendo teimoso. Eu não quero estar sendo orgulhoso.
eu não quero estar indo contra a tua vontade, eu só quero fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Me torna sensível a tua voz, eu quero ouvir o que eu preciso ouvir. A tua palavra diz que o Senhor não vai deixar a gente ir para o caminho errado sem nos avisar, né? O teu Espírito Santo vai falar para a gente, só se a gente realmente for teimoso e não querer ouvir, né? Mas eu não quero ser essa pessoa teimosa, eu quero te ouvir, me ajuda, né? E durante muitos anos, Deus falou exatamente a mesma coisa para mim, audivelmente, que era: você não está sozinho, vai dar tudo certo. Aquela voz lá do dia do evento. Aquela mesma voz lá do dia do evento. E eu só ouvia isso: você não está sozinho, vai dar tudo certo. E assim eu vim, né? Seguindo, chegou o momento que o Lucas, ele nasceu, né? E quando ele nasceu, ele foi para UTI direto e logo em seguida foi para o Pequeno Príncipe e foi feita a primeira cirurgia e o primeiro exame. E logo ele mostrou que ele tinha 12% de função renal quando ele nasceu. Então já foi assim, uma vitória absurda, né? E a cada dia que ele ficava na UTI, a função renal dele ia melhorando. Ele passou 28 dias na UTI, depois foi para o hospital, né? E a gente ali, indo lá visitar ele todos os dias. Imagina minha esposa, né? Saiu da maternidade sem carregar o filho. Uma guerreira, assim. Eu olhava para ela e conseguia ter uma noção, mas não sabia, de fato, a dor que ela estava sentindo de sair sem ter o filho ali nos braços e tudo mais. Eu lembro quando a gente saiu da maternidade e foi pro Pequeno Príncipe na ambulância, e o Lucas estava ali naquela caixa de vidro, aquele bando de barulho, aquelas coisas apitando, e mal dava para ver ele de tanto fio que tinha. E eu, no mesmo pensamento, falei: Senhor, eu não tenho o que fazer. A vontade era arrancar aquilo tudo e tirar de lá e falar: você tem 100% de função renal a partir de agora e vamos esquecer tudo isso, mas eu não podia fazer, né? E o tempo foi passando e a função renal dele foi melhorando ao ponto de ele chegar a completar, né, 7 anos sem nunca ter feito diálise nem hemodiálise. Ele nunca precisou fazer. Teve vários outros testemunhos em relação a outras coisas. Por exemplo, ele tinha que tomar um leite especial, que a lata era R$450. Nossa! Mil. E ele tomou esse leite aí durante 3 anos quase. Eu nunca comprei nenhuma lata. Ininterrupto? Ininterrupto. Olha aí. Né? A gente recebeu a doação da primeira lata. Uma tia da Tainara doou. E logo em seguida a gente conseguiu uma ordem da prefeitura, junto ao governo, para receber, né, essa lata de leite. Então, assim, aí veio outras situações e sempre Deus ia trazendo pessoas que conheciam pessoas, que trabalhavam em certos lugares, que faziam as coisas acontecer, e Deus ia movendo, Deus ia fazendo. Uma pessoa me indicou para um trabalho, eu comecei a trabalhar, depois me indicou para outro trabalho, né? E o que eu sempre falo, que eu glorifico a Deus por isso, eu falava assim para Deus, que eu aprendi que quando você reclama, você está atrasando a tua vida. Você está freando as bênçãos de Deus na tua vida. Deus não vai te dar nada por reclamação. Pode ler a Bíblia. Quem ganhou alguma coisa por reclamação? Ninguém. Você entende? Porque quando você reclama, você está falando assim: ei, Deus, tá fazendo errado. É verdade. Qual que é, Deus? Tá errado. Esqueceu de mim aqui. Você tá errado, né? Você tá errado, Deus. Porque quando você reclama, você tá fazendo isso. É verdade. Né? Você não tá aceitando aquilo. É diferente de algo que de repente seja um levante sobre a tua vida, alguém querendo te prejudicar e você não aceitar, reivindicar. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de reclamação mesmo, de você falar: nossa, por que isso aconteceu comigo? Né? Ou então quando eu falava assim: eu estou tentando vender e não consigo vender. Nossa, eu não estou conseguindo arcar com as minhas contas. Poxa, Deus, por que só esse problema acontece comigo? Por que não acontece com fulano? Se comparar, né? Que é a pior coisa. Eu acho que o pior pecado é se comparar, sabe? Então, eu orava para Deus e falava: Deus, não deixa eu reclamar. Me ajuda. Não me deixa reclamar. Porque eu sei que se eu reclamar, vai ser pior. E o Senhor não vai passar por cima dos teus próprios princípios para passar a mão na minha cabeça. E para a glória de Deus, né, a gente nunca reclamou, muito pelo contrário, né, a gente sempre buscou glorificar a Deus e agradecer as coisas, mesmo com todo o sacrifício. E de vários testemunhos que eu poderia passar aqui dias contando, porque, cara, era um testemunho
todos os dias tinha alguma coisa. Deus operava todos os dias. Todo esse momento, depois foi testemunho. Todo esse período, né? Testemunho. E tem um especial, cara, que assim nossa, é coisa que você não acredita mesmo, sabe? É só quem viveu, assim. E quem tem fé, né? Bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram, né? E eu lembro que, cara, eu tava trabalhando muito, virando o expediente no trabalho e tava trabalhando no shopping nessa época, sabe? E eu virava... Nossa, meu Deus, domingo, trabalhava com telefonia, vendendo telefone no shopping, cara, num frio desgramado, assim, cara. Curitiba é fogo. Faz muito tempo, daquela primeira vez que você veio em Curitiba, não saiu mais? Não, eu fui só resolver alguma coisa em Belém, voltei, mas... Morar é aqui. Morar já é aqui. Morei um mês, eu acho, na casa desse meu amigo, e daí eu aluguei essa casa, fiquei 1 ano lá, fui para uma outra casa, fiquei 7 anos nessa outra casa, e vai fazer 2 anos que eu tô na atual casa agora. Que é um outro testemunho para glória de Deus, né? Só de testemunho. A gente Deus tem nos que chamar- permitiu. Cara, para quem chegou aqui com uma Pois é. mochila e você olhar e ver o que Deus nos permitiu adquirir. Uma mochila e uma esposa grávida e um filho pequeno. Cara. E sair com quanto agora? Quanto que você tá agora? São 4 filhos. 4? Mas já vamos chegar lá. Não, desculpa. E assim, eu lembro perfeitamente, eu tava me esforçando, cara, eu tava tentando de tudo, eu tava buscando o Senhor, eu tava ali sem reclamar e as coisas não viravam, cara, não virava, complicado, e né? não virava. E teve um dia assim que eu saí de casa e depois com o tempo eu fui descobrir que a minha esposa não almoçava para que eu almoçasse. Nossa. Pesado, Né? cara. Para que eu fosse trabalhar. Eu falava, moça, você comeu? Eu falava, não, tudo bem, não tô com fome e tal. Nossa. E almoça aí. E eu lembro do dia que ela falou assim, amor, acabou o arroz e o feijão, tá? Esse é o último prato. Eu fui trabalhar. Eu trabalhava atendendo o público, cara. E você sabe, quem atende o público sabe, né? Às vezes você pega umas pauladas aqui, não tem nada a O ver. público é... Né? Descontam em você. E eu lembro que eu fui trabalhar aquele dia. Eu falei assim, o senhor tá no controle de todas as coisas. Eu vou fazer meu trabalho, né? Eu vou cumprir o que eu tenho que fazer. E te agradecendo, né? Tenho o hábito muito de ouvir louvores, ouvir música e tal. Sim. Eu fui ali ouvindo aquilo, enchendo a minha fé, e fui trabalhar sorrindo, atendi todo mundo muito bem, né? E voltei para casa. E eu lembro que eu falava assim, nossa senhor, deixa eu fazer alguma venda à vista que eu ganhe uma comissão, né? Para de repente eu conseguir passar no mercado e comprar alguma coisa. E meus familiares já tinham me ajudado tanto, Que você já não tinha... cara, Não como é que eu é ia assim, ligar ligar pra de alguém. novo, sabe? E eu voltei. Falei, cara, é processo, vamos lá. Deus está permitindo isso, é porque eu preciso aprender alguma coisa, né? E eu voltei para casa. E aí, amor? Tudo bem, as crianças estão bem e tal, né? O Lucas não tinha nascido ainda. Não, o Lucas já tinha nascido. As crianças estão bem e tal. Falei, tudo bem, então, vamos tomar um banho, né? E daí a gente se arruma. E eu e ela sabia que não tinha nada para comer. Mas a gente seguiu como se a gente fosse comer, sem ter nada para comer. Eu fui tomar banho e tal, e quando terminei de tomar banho, eu vi alguém batendo, né, lá na porta. Eu fui lá olhar, ela falou assim, aqui que mora o Estevão e tal, Tainara. Eu falei, sim, é. Vem cá. E era um carro muito bonito. Um carro, sabe, aquele chique, sabe? E a mulher abriu a porta-mala do carro e falou, me ajuda a colocar para dentro. Cara, tinha muita sacola de mercado, você não tem ideia, muita. Muita. E você conhecia a pessoa? Não. A casa é errada, não, só. Tá vendo as pessoas, Deus manda anjo para nossas vidas, né? E depois que eu vou descobrir que era a mãe de uma pessoa que a Tainara conversou na fila uma vez e ela falou no WhatsApp, cara, Caramba. na hora eu nem... Não era alguém muito próximo? Não. Olha aí. E daí, até hoje em dia a gente tem dificuldade de lembrar como que ela descobriu o endereço, porque a Tainara não lembra de ter dado o endereço pra ela. Nossa. E daí eu peguei, tudo bem e tal, me ajuda. E cara, eu simplesmente comecei a pegar as sacolas Ela falou pra ajudar. e levar pra casa. E ela ia lá, ajudava a gente, falou, amor, vem ajudar. E ela tava recém-operada, né? Mesmo assim foi ajudando e tal. E ela falou, Deus mandou trazer pra vocês e tal, que Deus abençoe, tchau. E vazou. Tipo,
Bem aleatório, tipo... Não, tô com pressa porque não sei o que, eu tenho que fazer isso, deixar minha casa lá, não sei o que, e vazou, tipo assim, não deu brecha pra nada, sabe? Pra conversar pra nada. Cara, foi um anjo mesmo. E vazou. Que loucura, cara, que loucura. E eu lembro perfeitamente que antes de eu ir trabalhar, a Tainara falou pra mim assim, nossa, amor, eu queria tanto comer uma caixa de bombom garoto. E em um dos momentos no trabalho, quando eu tava voltando, eu falei, caraca, não tenho nem grana pra comprar uma caixa de bombom garoto. Como eu queria comprar essa caixa de bombom garoto pra minha esposa, né? Mas beleza, não reclamei e segui. E cara, a gente começou a tirar as coisas da sacola. Que tinha lá? Cara, arroz, feijão, comida, tudo, carne. Cara, tipo assim, eu nunca tinha visto uma feira daquele jeito, né? É, uma compra boa dessa. Aí eu te pergunto, a pessoa vai fazer uma doação de comida, uma cesta básica, né? Que não tinha nada de básica, na verdade, naquela cesta, pra alguém. Qual a probabilidade dessa pessoa comprar uma caixa de bombom garoto? Zero. No máximo maisena, biscoito maisena. Cara, quando ela pegou a sacola e viu que tinha uma caixa de bombom garoto, ela começou a chorar. O toque de divino, né, cara? Né? Eu falei, nossa, Deus, ele cuida de cada coisinha. Por mais simples. Detalhes, por mais simples que possa parecer. E a gente ficou se olhando assim, sabe? Tipo, nossa, cara, que louco. E eu lembro que a Tainara falou assim pra Deus, ela falou assim, Deus, um dia o Senhor vai me dar possibilidades de eu fazer isso aqui para outra pessoa. Sim. Eu quero fazer isso para outra pessoa. Me permita fazer isso para outra pessoa. E, para a glória de Deus, né? A gente já viveu essa experiência. Nossa. Sabe? De ser anjos. De sermos anjos, né? Anjos para outras pessoas. E é incrível, cara. É incrível. Dar é muito melhor que receber. É impressionante. É verdade. Eu já passei por essa situação também. É impressionante. E aquilo foi seguindo, sabe? Dia após dia. Eu lembro que uma vez ela estava com muita dor nas costas e ele estava com um colchão que a gente tinha recebido de uma doação, surrado, o colchão tava. E ela reclamando. E do nada ela recebeu uma ligação. Tinha uma ONG do lado da casa que a gente morava, que a gente já tinha ido lá se cadastrar. E a moça ligou, Tainara, eu tô com uma cama boxe e o colchão aqui. Meu. A gente não sabe o que fazer, tu não quer? Que vez. Cara, eu cheguei em casa, ela tava com colchão novo e a cama lá, box. E assim, esses são poucos exemplos, perto de tantos outros que ele foi feito, que Deus foi fazendo na nossa vida, que eu não tenho como te explicar, sabe? É Deus, sabe? Não é porque o Estevão fez isso, a Tainara fez aquilo. Não, cara, é Deus. E eu perguntava, Deus, qual é o propósito de a gente estar vivendo tudo isso? E Deus ele foi muito claro comigo quando ele disse assim, eu permito que os meus passem por determinadas situações para que eles possam ser agentes de transformação na vida das outras pessoas. Pessoas precisam ouvir isso. Pessoas precisam ver isso acontecer. Porque imagina, muitas pessoas estavam nos acompanhando, muitas pessoas, nas redes sociais. TV, né, que você tinha ido. A gente tinha ido na televisão, e na própria igreja. Depois que a gente se deu conta que a gente estava numa igreja com mais de 5, 6 mil pessoas, né? 5, 6 mil membros participantes. Lá, E a galera ali com a gente orando e Deus possibilitando isso para que não só a nossa, mas como a fé dos nossos irmãos fossem fortalecidas por esse agir sobrenatural de Deus. Que acontece nas nossas vidas e é muito bom estar tendo essa oportunidade de testemunhar, sabe? E assim foi, Andrés e Juba. Ano após ano, cara. Ano após ano. Eu fiquei 5 anos sem fechar meu mês, recebendo menos do que eu precisava. Sempre no vermelho. Tá sempre falando? no vermelho. 5 anos. Olha aí. E nunca faltou nada. Sempre. Nem a caixa de bombons. Nem a caixa de bombom. A caixa de bombom, cara. Cara, nunca faltou nada. Então, assim, eu lembro todas as vezes que eu chegava na igreja, eu pegava a cesta básica, colocava no meu ombro e levava para casa. E eu falava assim, Deus, me permite chegar aqui nessa mesma igreja e doar tantas cestas básicas forem possíveis. Porque palavras não são suficientes para agradecer.
sabe? Hoje, quando a gente traça metas, quando a gente busca dentro da nossa empresa romper, crescer, nossa maior meta tá nisso. Cara, quantas famílias a gente vai poder abençoar? Sabe? Quantas coisas a gente vai poder fazer com o que Deus tem colocado na nossa mão? Eu lembro que um dia a gente foi no mercado com as crianças. Eu queria que as crianças passassem por essa experiência. Já tinha os 4 nessa época. E eu peguei e enchi o carro de cesta básica. O que deu para colocar no carro de cesta básica, eu coloquei. E eu saí na rua. Falei, Senhor, me mostra as pessoas. E saí na rua e eu encontrei uma senhora que estava vendendo acho que guardanapo na esquina. Parei o carro. Aí eu falei, oi senhora, tudo bem? Olha o que Deus mandou para a senhora. E tirava a cesta do porta-malas do carro e dava. E eu mostrando para as crianças. Ó, filho, isso aqui, Deus fez isso por nós. E a gente precisa fazer isso pelas pessoas. Porque um dia fizeram por nós, a gente tem que retribuir. E mesmo que não façam por nós, o nosso papel é ajudar as outras pessoas. Sim. Você não precisa passar por isso para fazer isso. Exatamente. E eu lembro que eu parei, tinha um senhor andando, carregando aquele carrinho de reciclagem, sabe? E eu parei na frente dele. Quando eu parei na frente dele, não dava para ver cestas pelo vidro do carro. Até porque eu já tinha dado boa parte. Quando eu parei o carro na frente dele, assim, uns 50 metros na frente dele, e desci do carro, esse senhor parou o carrinho, que ele estava puxando de papelão, e virou para mim assim e falou, Deus que mandou, né? Oh. É o meu presente que Deus mandou, não é? Cara, aquilo me arrepiou. Eu falei, é o presente que Deus pediu o presente que tu pediu para Deus. Vem cá pegar. Aí eu abri o porta-mala e dei a cesta básica para ele. E é tipo assim, ele nem olhou para mim, ele virou assim pra cima e falou, Deus, obrigado, eu sabia que o Senhor me ia mandar e tal. E ficou eu e ele lá, eu falei, Deus, obrigado por Senhor dar essa oportunidade de ser usado, né, de poder abençoar outras pessoas e tudo mais. Se eu pudesse falar alguma coisa pro Estevão de 5, 6 anos atrás, eu falaria que era para ele focar ainda mais em fazer o que Deus quer que ele faça. E Deus sempre falou no meu coração. Falou, Estevão, tua principal missão está na tua casa. Você tem que ser um exemplo para tua esposa, teus filhos. Você não vai ser perfeito. Eu tenho falhas, que dirá minha esposa, né? Ela que me aguenta, né? Ela vai te listar várias. Meus filhos sabem que eu sou limitado, que eu tenho defeitos, né? Mas o que Deus ministrou no meu coração é que eu preciso ser exemplo. Sabe, que o maior púlpito que eu posso falar de Jesus é na minha casa. Dentro da tua casa, na tua morada, né? O rebanho mais valioso que eu posso ajudar o Senhor a cuidar é a minha família. E é dessa forma, vivendo isso, sabe, que Deus ministra no nosso coração. Porque hoje, no mundo que a gente vive, sabe, as pessoas, os jovens hoje em dia falam, né? Não vale a pena você casar, que dirá ter filho. Aí que tá isso, de onde ele aprendeu isso? Dos pais. O mundo, aí, tudo quanto é lugar, tem passado essa mensagem, né? E o que a gente busca, e que para quem tá próximo e sempre me ouviu falar, né? Cara, se eu voltasse atrás, pudesse voltar no tempo, e tivesse uma decisão de mudar alguma coisa, eu não mudaria nada. Deixaria tudo como tá. Tudo como tá. Porque eu sei que foi tudo guiado por Deus, e eu sei que tudo fez ser quem eu sou hoje. E quando eu olho para minha família, eu falo, como é que eu poderia viver sem a minha esposa e sem meus 4 filhos? Né? E busco mostrar isso para as pessoas que, sim, é possível você ser feliz do lado de outra pessoa. Né? Que sim, é possível você criar e educar filhos. Né? É possível você viver uma carreira profissional, mesmo tendo tantas responsabilidades. Não só, né, ter uma carreira profissional, mas como empreender. Hoje, né, como empreendedores, que é um desafio muito grande, mas ainda assim, a gente tem a nossa casa, o nosso tempo, a nossa família, né, a nossa comunhão, a gente vive bem.
eu olho para meus filhos e me alegro muito, e sou muito grato a Deus por nos dar, né, esses 4 anjos, que são crianças extremamente amorosas, e eu falo isso para eles, né, que eles têm que agradecer pelo privilégio, né, de olhar ao redor e não tem nada para reclamar. Como eu olho na minha infância, falei, cara, não tive nada para reclamar. Né? Porém, você, como testemunho próprio, e deve também conhecer, como eu conheço diversas pessoas, que viveram um cenário diferente. Tinham tudo para reclamar. Nada dava certo. Né? E pessoas vivendo um turbilhões assim que são inacreditáveis. E de achar que uma pessoa consegue viver diante de tanta situação, de tanta mazela, de tanta dificuldade, de tanta opressão, de tanto maltrato, né, de tanto desrespeito, né, de tanta ofensa, como muitas pessoas vivem, de tanta opressão, e ainda assim as pessoas conseguem romper, conseguem vencer, conseguem prosperar, né, conseguem viver uma vida grata, feliz. Então, sabe, o que está ao teu redor, o que você vive, ele não é nem nunca vai ser um fator determinante para quem você vai ser no futuro, sabe? Tem uma história que eu gosto muito, que são 2 irmãos, filho do mesmo pai, onde um virou um pai de família, respeitado, né? Um profissional e tudo mais, uma pessoa benquista dentro da sociedade, e o outro virou um marginal, estava preso, né? Fez um monte de coisa errada, e o cara perguntou para ambos, o porquê que ele estava ali? Como que ele tinha chegado até ali? Né? E a resposta dos 2 foi a mesma, Andres. O que vivia uma vida exemplar disse assim, cara, com o pai que eu tive, eu não poderia ser diferente. E o que estava preso falou a mesma coisa, cara, com o pai que eu tive, eu não poderia ser diferente. É verdade. Então vê, eu tenho 4 filhos, você tem filho, então você sabe que não tem esse negócio, a gente quer dar o melhor para todos. E como que tem destinos tão diferentes, sabe? Quando a gente verdadeiramente decide entregar o nosso caminho nas mãos de Deus e busca cumprir com aquilo que Ele nos ensina, com o propósito que Ele tem para a nossa vida, pode demorar na nossa concepção, pode ser difícil, pode ser realmente algo desafiador, mas no momento certo, Deus ele vai agir na nossa vida e vai honrar. Eu gosto muito da história de Jó, né, cara? Nossa, Jó é sensacional. Então não importa a situação que quem está ouvindo isso aqui pode estar passando, sabe? Eu acredito que sim, existe uma chance, existe uma esperança, existe uma saída. Eu sei o que é você, cara, chegar assim e não ter forças para nada. Chegar assim e falar, Deus, não sei mais o que fazer. Eu não tenho força mais para nada, não sei o que fazer, não sei para onde correr. E ainda assim, no momento certo, Deus ele vai lá e age. Então, que essas pessoas não desistam e que elas busquem esse Deus. Porque é um Deus que está acessível, é um Deus que está disponível e é um Deus que quer agir nas nossas vidas. Exatamente. Basta a gente abrir o nosso coração verdadeiramente. Não é uma religião, é uma forma de você viver mesmo, sabe? Não é uma bandeira de uma igreja, é você realmente ter uma vida com Deus, confiar verdadeiramente e ter a certeza de que Ele está agindo na tua vida. Uma comunhão constante, né? Sempre, sempre. E dia após dia. Lá no livro de João, no capítulo 9, Jesus está com seus discípulos e os discípulos perguntam, Senhor, por que aquele jovem, né, aquela criança nasceu cega? Quem que pecou? Exatamente. O pai ou a mãe? Aí Jesus vira para os discípulos e fala, nem o pai, nem a mãe pecaram. Nem ele mesmo pecou. Nem ele mesmo. Ele nasceu cego para que através da vida dele a glória de Deus se manifestasse. Isso aí é um testemunho. Isso é um testemunho. Pensa pra você ver, talvez você sabe de muita história de pessoas que mudaram, às vezes, com depressão, ao ouvir a história do seu filho, já, opa, peraí, entendeu? Eu tenho certeza que isso aconteceu, entendeu? Teve um acontecido recente até, quando o Lucas transplantou no ano passado, em agosto de 2020, no meio da pandemia. Nossa. Sabe? Mano do céu. E imagina, 7 anos, cara, vivendo já uma tranquilidade, e aí a função dele do nada começa a abaixar e ele tem que entrar numa fila de transplante com urgência, e no meio desse processo vem a pandemia e cancela os transplantes, sabe? Eu falo, não é agora que eu vou reclamar, meu irmão. Não reclamei lá atrás, não vamos reclamar. Deus está no comando, né? Deus está cuidando das coisas. Vem medo, vem aflição, Com certeza vem medo. A gente é ser humano, cara.
sabe? Nossa, sim, você ficar indo pro hospital, ficar internado 10, 12 dias, mês atrás de mês, cara, é tenso, é cansativo, Trabalho sabe? psicológico, né? Psicológico, emocional. Eu sei porque na minha família eu tive minha mãe, que ela quase faleceu também faz uns 3 anos. Eu sei como é que é. A pessoa faz tenso, alguma cara. coisa, daí outra coisa se conecta, aí bactéria. Cara, é difícil. É tenso, cara, é tenso. Se não for Jesus, não tem o que falar. Não tem jeito, cara. E no meio disso tudo, sabe? Vai lá, sai o transplante. E essa vontade de querer, sabe, mostrar para as pessoas o poder de Deus, como ele transforma, e agradecer e glorificar a Deus, a gente foi filmando tudo e mostrando para nossos familiares, porque não tem outro jeito, é só assim. Estão a 3.000 quilômetros de distância, sabe? Então, a gente dá as notícias muitas vezes para a própria rede social. E a gente fez um vídeo. E esse vídeo, cara, viralizou, bateu 1 milhão de views. Olha aí. É bem legal. Então, cara, assim, o que a gente recebeu de mensagem sobrenatural, sabe? De fortalecimento da fé, sabe? De realmente a pessoa ter um encontro com Deus vendo aquele vídeo. Eu vi vários comentários dizendo assim, nossa, nos 10 segundos eu já estava chorando. E eu fiquei impressionado como o agir de Deus era tão forte que centenas de pessoas, vendo os poucos segundos do começo do vídeo, começavam a chorar e começavam a ser visitadas pelo Espírito Santo. Porque no vídeo a gente mostra, né, o momento exato em que eu recebo a notícia. Era dia dos pais, o momento exato, porque eu estava me arrumando e a minha esposa, ela recebeu a notícia da médica, porque assim, quando você está na fila, você pode receber a notícia a qualquer momento. Eu recebi muitas mensagens, porque foi no exato momento onde o Lucas, ele ficou sabendo que ligaram para ele e falou, vem pro hospital que tem um rim. E é muito louco, sabe? A vida de quem tá a vida de quem tá na fila é loucura, assim, sabe? É como se você houvesse ganhado, te ligasse, você ganhou R$1 milhão. Cara, eu acho tão importante que é, né? Ou talvez eu acho que se eu ganhasse 1 milhão, não ia ficar tão empolgado com isso. É algo surreal. São CBN, Goiânia, entrevistou a gente, saiu em alguns canais de reportagem. Aí aqui, ó, essa é a doutora Mariana. Nossa, é um verdadeiro anjo da nossa vida. Ela se emociona, cara. Já com o Lucas, você sabe? Esse é o Lucas, né? Esse é o Lucas. Que bacana. Voltando, isso é a equipe, as enfermeiras ali, ó. Razões para acreditar. Lembrei. Então, lá mostra o momento, né? Que a gente recebe notícia e assim, a gente mostra o momento que a minha sogra recebe notícia, que eu recebo notícia, que meus pais recebem notícia, que meus sogros recebem notícia. Então, a gente filmou essa galera recebendo a notícia que tinha um rim ali pro Lucas. Então, nossa, é sobrenatural. Imagina, todo mundo sempre esteve envolvido. Daí mostra a gente indo pro centro cirúrgico, mostra a gente conversando durante o processo e mostra dando tudo certo. Né? Ele saindo do centro cirúrgico com rim, né? Mostra ele bem já depois da cirurgia. Deus nos proporcionou viver isso, sabe? Eu lembro quando eu sentei naquela cadeira lá, eu falei assim, há 7 anos eu sento aqui para internar o Lucas. Centenas de vezes, centenas. Não foi 50, nem 30, nem 70 internamentos. Foram centenas. Nossa. Porque imagina, 7 anos, né, sendo internado às vezes 3, 4 vezes no mês, sai, aí um dia, 2 dias em casa volta. Cara, loucura. E passando aquele filme, né? Tudo que a gente passou, tanta notícia, problema daqui, problema dali. E ele, com o transplante, foram 12 cirurgias no total, né, que ele passou. E como são as coisas? Ele sempre foi uma criança alegre, sem reclamação, sorridente, extremamente forte. Sai da cirurgia, bebe água e tá tudo certo. Vi um vídeo dele cantando um louvor, cara, com a maior alegria do mundo. E eu acho que foi antes dele ter sido transplantado. Acho que é o maior pintor do mundo, né? O maior pintor do mundo. Isso, esse mesmo. O maior pintor do mundo, tá pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu.
E na assinatura está escrito Deus. Ai, que coisa linda. A fé que eles têm, né? Mesmo sendo pequenos, não sabendo de nada, basicamente de nada, né? É impressionante, assim, sabe? A paternidade já é algo que transforma qualquer pessoa, Já. Imagino. sabe? Não tem. Ainda você não passou por isso. Eu imagino porque eu vejo Não tem vocês como. aí, o meu pai, meu pai. Tipo, pra você, Eu tipo... sou irmão mais velho, eu vi muita coisa assim. Muda sabe? tudo e você dá prioridade a algo que... Você deixa de fazer coisas Pra você, né? pra você Olha aí. e dá prioridade para teu filhos. O que eu falo assim para as pessoas, cara, você pode fazer PhD, você pode entrevistar todos os pais do mundo, você pode morar num orfanato, você pode fazer o que for, mas você nunca vai saber o que é ser pai. Só sendo pai. Essa É só sendo cara, pai que é você só sabe. sendo É pai. única, né? Sabe? E não necessariamente precisa ser... sai de você, entende? É de você realmente... pode ser Tá pai, lá na pode ser pai de na coração. criação, da criação, você tá Um falando. exemplo mesmo Pode ser pai de criação. meus pais. Por exemplo, eu não sou filho de sangue, eu sou adotado. E eles são o maior exemplo, tipo... Mano, Eles deram na vida por mim, dão a vida por mim. No dia que você passou pela porta da tua casa, tenho certeza que naquele momento ali, os dois falam assim, viveram o que é isso. Fala, meu Deus, a partir de agora, existe um pedaço de mim que tá vivendo sem estar em mim. A sensação é essa. É como se tu tivesse um coração batendo fora de ti. Às vezes tenho duas irmãs, né, de coração. Elas sentiam ciúme muito, absurdamente de mim, entende? Porque meus pais parece que davam mais atenção pra mim e tal, né? Mas enfim, eles amam a todo mundo igual, né? Mas Sim, mas cara, a sensação de ser pai, e meus pais, eles têm 2 filhos adotados, eu e minha outra irmã, que é do meio. E a única filha que eles tiveram foi a maior, né? A mais velha, primeira. A primeira. Daí, antes dela, eles tiveram um filho, só que esse filho morreu na hora do nascimento. Nossa. Então, olha como Deus dá depois a bênção dupla. E se eu contar, ninguém acredita, né? Mas a gente tem vontade de adotar uma criança, né? Adotar um bebezinho. Ó, Tá nos planos aí. eu vou dizer um negócio. Quando eu conheci ele, a esposa dele engravidou. Eu lembro na época que ela Sim. tava gravidona. Assim. Do Caleb, Eu aham. vi ela grávida, né? E aí eu olhei e falei, gente, 3, já era muito 3, né? 4, eu sei porque eu tenho 3 irmãos, então somos em 4, só que somos 2 casais. Vocês são 4 piá, né? Então imagine 4, como é que deve ser a bagunça, a farra, né? Isso Bagunça é bom, deve ter é bom. bastante na tua casa, né? Cara, assim... Ou não, né? Ou é tranquilo. Não, né? não. Porque lá em casa não, é zoeira, já- lá em casa não é. Jamais, tranquilo. Não. Você Eu vai tenho que- uma só, cara, já tem uma bagunça lá em casa. Cara, quando eu vejo o cara reclamando assim, nossa, cara, muita pressão no trabalho, meu chefe, não sei o quê, eu falo, mano, você não sabe o que é pressão. Para com isso, você não sabe o que é pressão. Tem 4 pias dentro da casa dele. Não, você é novo, Faz 10 você anos que eu não durmo direito. Você tem 33 anos, né, cara? 33. Novo, cara. Eu parei com a minha filha só, eu nunca... eu não quero saber. Aí daqui a pouco tá tendo uma menina aí, né? Cara, Eu acho que Deus já me deu. é loucura, é loucura. Quando a gente vai em qualquer lugar, chama atenção, sabe? Imagina. É até estranho. As pessoas ficam olhando assim, tipo... Será que é tudo irmão? E essa turma aí? Olha, né? tipo assim- O legal é que vocês andam com a mesma roupa. Eu vejo umas fotos às vezes, vocês com a roupa, se sabe? veste meio parecidão. E assim, a gente olha pra gente e vê, cara, esse casal jovem, né? A gente vocês aparenta são ter uma jovens. idade menor do que de fato a gente tem, tanto eu como a Tainara. E daí o pessoal olha e já vê 4 crianças assim, escadinha atrás da gente. Você fala, meu Deus, são completamente Malucos, não, né? Não tem, Sim, não tem noção de nada, né? Sua esposa tem quantos anos? Você deve ser mais velho que ela. Nós temos na mesma idade, 33 anos. Ah, tá, 33. 30 eu fui pai com 22, né? 22, tá. Não, 21, na verdade. 21 anos. Então, de lá pra cá, sabe? E eu sou aquele tipo de pessoa, cara, que... às vezes a pessoa pergunta, tá, tu tem algum hobby, alguma coisa e tal? Meus filhos. Você joga bola, Surf. né? você surfa, o que você faz assim? Eu falei, cara, Filho. se eu conseguir brincar com meus filhos, tá ótimo. É verdade. Porque não tem, né, cara? É assim, Nossa. que as pessoas, elas querem ter tudo e não querem abrir mão de nada. E essa conta não fecha, sabe? Acho que as pessoas têm que correr atrás dos sonhos dela. Cada um tem seus sonhos e não tem sonho certo, sonho errado. A pessoa tem que sonhar, E os entendeu? sonhos, E buscar. Os filhos faz parte, né? Só que todo sonho você vai abrir mão de alguma coisa. É verdade.
Sabe, não dá pra querer fazer tudo, sabe? Eu lembro quando Maria e Marta, né, estão ali recebendo Jesus e acho que é Maria, né, que questiona Jesus. Ô, Jesus, pô, tô aqui, né, ralando e Marta tá aí de boa e tal. É o contrário, Marta, até eu confundo. É. Eu gosto de dizer, eu confundi Elias com Eliseu. A Bíblia fala um monte de coisa, né? E daí, tipo assim, tá, mas ela escolheu a melhor parte. Então, tipo assim, fico perguntando, tá, mas qual que será a melhor parte, né? Melhor parte que sentido? Eu vejo que a melhor parte é você correr atrás daquilo Do que você ama, né? que você ama, do que você quer, do que faz sentido pra você. Propósito. Né? Eu poderia estar fazendo um monte de coisa, cara. Poderia estar, sei lá, viajando o mundo, sei lá, fazendo qualquer coisa. E tem muitos homens que dão prioridade ao trabalho que à família. Vendendo. Eu até tento, mas, cara, nada enche meu tanque ou nada me satisfaz como tá bem, tá em casa, tá com meus Família. filhos, tá, sabe, tranquilão e tal. Aí como eu faço, às vezes eu vou lá, faço uma mototerapia, dou um rolê de moto, sabe? Pra parar de ouvir os gritos, ouvir só o motor o barulho do vento. Mas aí, meu, tu vai lá e faz um rolê, aí, sei lá, dá 3, 4 horas que tu tá longe de casa, tu já, tipo, a galera quer emendar. Já bate a... E tu, não, cara, eu quero ir pra casa. Não, cara, quando você cresce, velho, é tudo aquilo que Eu você sei, queria eu sei, fazer. Tipo assim, quando você fazia na juventude, você queria fazer 12 horas, mas quando você cresce, você quer fazer em 2 horas e chega, eu quero ir em casa. Não, mas, ó, pessoal, esse assunto com o Estevão, eu acho que vai dar muito episódio. Eu queria chamar o Estevão mais uma vez aqui, mas eu acho que vai ser para outro podcast nosso, né? Que é o temos o Way to Price. O One Way Podcast. One Way Podcast. O Que One nós Way, vamos, né? que daí é um outro formato que é voltado para empreendedor. Aí eu Vamos quero falar saber sobre business. do Isso, business. porque que o negócio você é tem brabo. outra história aí, né? E esse cara é brabo, né, Nandes? É O bicho verdade. é amigo do primo rico lá. Como com os ele caras. falou, né? Chegou com uma mochilinha em Curitiba e agora... É algo sobrenatural. Como são detalhes, o meu filho, esse ano, no Dia dos Pais, ele falou, papai, o que o senhor quer de presente no Dia dos Pais? Aí eu falei, cara, não sei, nada. Não, como assim, papai? O senhor quer alguma coisa? O que o senhor quer? Eu falei, cara, nada. Não fala alguma coisa, pai, pra gente comprar pro senhor e tal. Aí eu falei, cara, eu quero figurinha pra gente colar no álbum. Que a gente tá montando o álbum, né, do Brasileirão e tal. Top. Ela falou, não, mas isso não é pro senhor. Eu falei, não, mas a gente quer montar, bora montar. Por que eu tô trazendo isso? Porque tinha um momento da minha vida que eu queria ter as coisas e eu não tinha condição de ter. Mas Deus me permitiu ter. Depois de um processo. Sim, foi uma Sabe? luta, né? E um processo Então isso que eu ia grande. falar pra você, você cresceu tanto no espiritual como no profissional, entende? Nesse percurso de que você passou tudo com teu filho, né? Essa mudança de profissional foi loucura. de assim, lugar sabe? e de Nossa. morando em outra cidade desconhecida e passando por tudo que você passou. Você é uma testemunha, né? Um testemunho vivo, um testemunho que muitas pessoas podem se inspirar em uma você, referência, né? Tipo, né? uma referência. E não precisa ter muito, sabe? Às vezes tem esse paradigma, né? Que você precisa, ser milionário pra poder olhar e não querer mais comprar nada. Eu não acredito nisso, sabe? Tem muita coisa que comumente para as pessoas é comum terem que eu não tenho. Mas, cara, eu não tenho vontade nenhuma de ter. Sabe? Tipo assim, tem a nossa casa, não falta nada, né? Tem a oportunidade de estar com as crianças, passear, né? Tem um carro ali para dar um rolê, tem a moto para dar um passeio. E, cara, o que eu vou precisar mais? Você entendeu? As coisas só vão mudar de valor. Só vai mudar o valor da casa, só vai mudar o valor do carro, só vai mudar o valor das viagens. A essência em si, eu olho e falo assim, olha de onde Deus nos tirou. Sabe? Não é ser acomodado. Do nada. Não é ser acomodado, não é isso. A gente tem planos e tem metas e busca muita coisa. Mas é você olhar e, satisfeito. ser grato, cara. Isso, ser, tipo assim... Mas hoje ele tá vivendo outro momento onde ele tem a possibilidade de ajudar.
Sim, né? sim. Porque ele já filhos foi dele ajudado. também, que estão agora adolescente, vai entrar para pré-adolescência, e agora você já tem uma estrutura, porque o pré-adolescência é outro rolê, não é a infância, né? Aí você vai ter uma estrutura diferente, entendeu? E aí vai ser um outro game, outro... Não, são fases. Isso é legal, por exemplo, a fase de hoje dele é ajudar. Porque Isso. a fase anterior foi ajudado. Mas assim, surgiu disso. Eu parei, né? E eu falei, cara, beleza, vamos ajudar e tal, aquela coisa. Eu recebi alimento e eu acredito que o básico não pode faltar. Mas longe de mim querer acabar com a fome, nada disso. A gente tem que... o que está ao seu alcance. Né? Fazer o que está ao nosso alcance e tal. É. E eu falava, o que eu posso fazer mais? O que eu posso fazer mais? O que eu posso fazer mais? E eu me perguntei, cara, o que fez grande diferença na minha vida? E veio o estalo. Eu falei, cara, educação financeira. Educação financeira. Porque eu vivi 5 anos no vermelho, 5 anos no vermelho. Isso é muito importante, sabia? 5 anos, saudável para o casamento. Cara, 5 anos sem poder comprar um passatempo pro teu filho pede, cara. Sem poder comprar uma bolacha, ficar contando quantos biscoitos vem no pacote. Você entendeu? Comprar o do arroz mais barato, do feijão mais barato, entendeu? E a gente vai comprar o quê? Do Marba barato, né? A gente fala assim. Isso é boa, isso é boa. Eu não sabia desse. Essa do boa, Marba. gostei dessa aí. Qual é a marca? É Marba. Tudo é Marba. O óleo é do Marba, o arroz é do Marba e assim vai. E eu ficava, cara, o que mudou? O que mudou? Aí eu lembrei que eu busquei estudar muito sobre educação financeira e mindset. Por quê? Porque eu tentava buscar formas desesperadamente de sair daquela situação. Sim. Eu entendia que sim, tinha a questão espiritual, né? O Deus tratando e Deus movendo e a gente tendo que passar por todo aquele processo, mas também tinha a minha parte. Será que eu estou sendo o mordomo do que Deus tem me dado de forma excelente? Né? Será que eu estou dando o meu melhor? Será que eu estou realmente buscando me desenvolver? E eu busquei estudar muito, né? Esse assunto. E eu vi que, cara, faz uma diferença transformadora. Porque hoje as pessoas têm muita dificuldade, muito tem a ver com a falta de dinheiro mesmo, sabe? E quando você fala de falta de dinheiro, não é porque o cara ganha pouco, é porque ele não consegue administrar o que ele ganha. Ele ganha, tipo assim, verdade, ele gasta muito mais do que ele ganha. Exatamente. E aquele loop, né, que não tem fim. Nunca tem fim. E eu vivi isso. E quando Deus começou a prosperar, cara, eu tinha assim um senso de responsabilidade no sentido assim, cara, me faltou, no sentido de ser regrado. Eu não posso me dar o luxo de meter o louco aqui. Meter o doido aqui e sair arrasta pra cima. Rasgando dinheiro. Complicado mesmo. Você entendeu? Mas ao mesmo tempo você quer ajudar, ao mesmo tempo você quer comprar as coisas que você nunca teve. O que tem transformado a vida das pessoas? É justamente essa educação financeira. É você saber se controlar, é você saber onde colocar o teu dinheiro, é você saber, eu aprendi uma lição muito valiosa, sempre viva um passo atrás do que você pode. Isso cara, se eu posso pagar um aluguel de 1.000, não pague um aluguel de 1.000. Verdade. Pague menos. Se você pode ter um carro de 50, não tenha um carro de 50, tenha um de menos. Porque quando apertar, é essa diferença que vai te socorrer. Então, eu fui aprendendo isso e eu vi que esse é um assunto, cara, que fez muita diferença. Muita diferença. Foi daí que veio a ideia do propósito de dinheiro. Que é uma página no Facebook, no Instagram. Tem um canal no YouTube e um perfil no Instagram. Tá aparecendo aí pro pessoal aí. Onde lá, cara, eu fico falando, o que eu estudei, o que eu aprendi, o que fez diferença na minha vida, o que eu faço com o meu dinheiro, o que eu vi que dá certo, sabe? Ainda mais nesse boom que tá aí de investimento, isso me preocupou. Você viu que a Bolsa de Valores aumentou nessa pandemia, acho que tá 4 milhões de pessoas, começou com 2. Tá absurdo, assim. Só que, assim, a grande maioria esmagadora das pessoas não sabe o que tá fazendo. Não sabe nada. Então... Nem eu sei também, então eu me vi nessa responsabilidade. Eu falei, cara, a galera tá correndo atrás, só que, assim, não tá sabendo o que fazer. Então, vamos lá, ser mais um, né? Tá certo. Não tenho essa ânsia de achar que seja o melhor conteúdo ou que é o conteúdo que vai ser aí a referência, nada disso, cara. É aquela coisa, eu tenho pessoas que só eu vou chegar, o André tem pessoas que só ele vai chegar, o Juba tem pessoas que só ele vai chegar, e essas conexões vão fazendo a diferença.
Tem aquela teoria que fala, né? Que você tá 6 conexões de qualquer pessoa do mundo, né? Você já ouviu falar nisso? Sim. São 6 ou 5, uma coisa assim. Que a cada 6 camadas de network, De aperto de mão que eles você falam, chega né? em qualquer pessoa do mundo. Então, Estevão, essa questão, então, pra gente... Ó, o diretor tava até me falando ali pra gente dar uma... pra gente já direcionar pro final, mas a gente sempre pergunta aqui nos nossos episódios pro convidado dar uma mensagem de 1 minutinho pra galera, pro jovem que tá ouvindo, né? Porque o nosso público, a gente atinge bastante o jovem da rede social, aquela coisa toda. O que você tem pra falar pra essa galera, assim, que tá começando, que tá vendo tudo, ou até mesmo porque o jovem é de 0 a 100, né, Anderson? Qual a mensagem você pode dar pro pessoal? Cara, assim, eu já fui jovem, né? Continuo jovem. Continua. E serei jovem eternamente. Mas existem fases na nossa vida. E eu acredito que, pensando na galera que vai escutar isso daqui, eu sempre digo que, primeiro, você pode viver uma vida tranquila, legal, tá? Sem Deus, sem se preocupar com nada disso. Mas eu te garanto que se verdadeiramente você decidir caminhar com Cristo, a tua vida vai ser completamente diferente, vai ser surreal, as coisas vão ser muito mais leves, né? Você vai ser preenchido de uma felicidade incrível e de uma paz que excede o entendimento, sabe? As pessoas me perguntavam, Estevão, como é que tu não ficou doido com tanta coisa? Eu falo, cara, Deus promete uma paz e eu acredito que tenha vivido essa paz. De você ver o mundo caindo e você simplesmente tá tranquilo de saber que Deus tá no comando de todas as coisas. E que tudo isso que hoje estão dizendo que é o que vale, é o que importa, que você tem que viver a vida um dia de cada vez, aquela coisa toda, né? Eu vejo que se você verdadeiramente tiver um sonho e seguir fiel ao teu sonho, você vai realizar ele. Jamais querer viver o sonho de outra pessoa. Acho que não tem nada mais frustrante de você querer viver a vida de outra pessoa. Acho que a gente tem que buscar saber, primeiro, por que a gente nasceu, e nada melhor de quem criou a gente para te dar essa resposta. Então, meu irmão, é só Jesus, é só você orando. Ninguém vai vir com uma bola de cristal para te dizer o que vai ser da tua vida. Você tem que buscar isso com o Criador, né? Você tem que ler o manual de instrução do ser humano, que se chama Bíblia. Se você não gosta de ler, as coisas vão ser mais difíceis para você. Essa é a verdade. Se você não gosta de estudar a Bíblia, você vai aprender do jeito mais difícil, né? Que é apanhando. Ou às vezes nem vai aprender. E dizer que não tem como você querer fazer algo relevante se você não pagar um preço por isso. Eu digo que ninguém constrói nada relevante de forma fácil, nem muito menos rápida. Rápido, com certeza não. Então, a gente precisa aprender a pagar o preço, sabe? Eu não acredito em sorte, né? Eu não acredito que o meio determina, ele pode se influenciar, mas dependendo da situação que cada um aqui pode estar vivendo, você pode sim mudar isso daí, sabe? Quem está falando aqui é uma pessoa que chegou nessa cidade sem nada no bolso, né? Cheio de desafios, cheio de luta para lutar, mas que no momento certo foi ajudado, e sempre vai ter alguém para te ajudar, por mais que você achar que não vai ter, Deus já manda alguém para te ajudar, e que seguiu o sonho, cara, e que Deus sustentou, Deus cuidou, e seguiu e tem alcançado, sonho por sonho, né, buscando ver um propósito. É você olhar o teu dia e falar, cara, se esse dia se repetir a tua vida inteira, você vai morrer como? É o que eu faço. É o que eu busco na minha vida. Como que será um dia perfeito para mim? Como que será um dia que se repetir para sempre vai ser gratificante? Então, se você não está vivendo isso, busque incansavelmente viver, que um dia você vai viver e quando você chegar lá, sustente. Amém. Sustente isso, né? Não tem nada pior do que você chegar onde você sempre quis e arruinar com isso. Deixando algo vir à tua cabeça e achar que você é melhor que alguém, ou achar que você é privilegiado, ou que você é especial. Acho que todos nós somos iguais, todos nós somos amados por Deus. Deus não ama ninguém, nem mais nem menos, sabe? Eu não acredito que lá no céu tem uma esteira onde Deus está falando assim, esse aqui vai ser pobre, esse aqui vai ser quebrado, esse aqui vai ser rico. Não, esse aqui vai ser muito rico. Ou então esse aqui vai ser um fracassado, esse aqui vai ter sucesso.
Uma coisa meio predestinada. Não, também. sabe? Eu vejo esse cara vai ser muito amado, esse cara vai transformar a geração dele. Essa mulher aqui, meu irmão, vai ser uma mulher influente na cidade dela. Essa mulher aqui vai ser uma mulher realizada. Esse cara aqui vai impactar a geração. Eu vejo isso. Eu vejo que Deus tem sonhos grandiosos para todos nós. Só que a gente tem que buscar, acessar esses sonhos e só tem uma fonte para isso, que é Cristo. Amém. Sabe? E vale a pena, cara. Vale a pena você abrir mão daquilo que hoje parece bom para viver uma vida tranquila. Não tem nada melhor do que você chegar na sua casa, botar sua cabeça no travesseiro e saber que você não deve nada para ninguém, saber que você Descansar, né? tá tranquilo, que você fez um dia bom, que você não tá prejudicando ninguém, que você não tá fazendo nada de errado. Eu acho que isso aí não tem preço, cara. Eu não trocaria a paz do meu travesseiro por nenhuma quantia no mundo. Não trocaria meu casamento que eu tenho hoje com a minha esposa por mulher nenhuma no mundo. Eu não trocaria meus filhos por nenhuma criança no mundo. Tudo que você viveu, você não trocaria. Cara, nada do que eu conquistei tem não preço. arrepende de nada, assim. Tipo, Nada. Acho que a gente tem que ter isso, sabe? Tem que parar com essa falsa humildade. E tem que ser alegre no que você conquistou. E valorizar isso. Você entendeu? Então, cara, a minha esposa é a melhor do mundo, meus filhos são os melhores do mundo, no sentido de valor pra mim. Porque quando você não valoriza o que é importante pra você, cara, você vai olhar pra outras coisas. Sim, a grama do vizinho sempre é mais verde. Sempre parece ser mais verde. Sempre parece ser mais verde. E eu nunca me dou ao luxo, e eu vou encerrar com isso. Nunca se dê ao luxo de achar que você não vai errar. Esse é o princípio do erro. Quando você acha que você não vai errar, cara, você tá 99% com chance de errar já. É verdade. Então eu cuido, cara. Eu nunca tive problema com droga, mas eu fujo disso. Tá certo. Eu nunca tive problema com álcool, mas eu fujo disso. Nunca tive problema com infidelidade no meu casamento, mas eu fujo disso. Tem que fugir, né, das tentações. Não pode andar o que na que a beirada do palavra precipício. fala? O que a palavra fala? Não pode andar, na beirada do precipício. Quem que tem que fazer? Quem tem que bater de frente? Ou que a gente tem que fugir das nossas tentações? Fugir. Fuja. Irmão, não dá. Se você vai contra o que Deus está te ensinando, vai dar ruim. Vai dar ruim. E é o que eu busco, sabe? Incessantemente. E tô aí aprendendo, cara. Tô aprendendo. Acho que tem muita água para rolar. E eu tô muito feliz por estar aqui com vocês. Agradeço de coração. Que bom. Obrigado a Nossa, você nós por vir, curtimos né? também. Porque nossa, essa testemunha cara. dela foi muito boa. E eu acho que Nossa, não. Vai ser uma bênção para outras pessoas aí. Cara, é gratificante uma inspiração, demais. né? Mudou muito o ponto de vista da minha mente, assim, sabe? E eu verdade. agradeço muito a Deus. Pessoal, sigam o Estevão nas redes sociais. Ele tá lá. Vai aparecer aqui embaixo, né? Mas pode falar o seu @. O meu pessoal é o Estevão Souza Oficial, né? E lá você vai achar tanto da minha esposa como dos nossos projetos, da empresa, enfim. Mas Estevão Souza Oficial é o principal. Perfeito. Lá eu sempre faço o link com as outras redes. Siga a gente, @Way2Christ, vai aparecer aqui. Siga a nossa produtora, @OneWayProductions4. No YouTube. Inscreva-se no YouTube, siga o Andres, É isso aí. Andres Rios, vai aparecer tudo aqui Nem embaixo. sei como que é o meu, mas... Andres Rios e Segue Nilson. lá que na descrição vai ter ali. Nilson.bjn.neto. É isso aí, pessoal. Eu agradeço a todos vocês. Valeu, pessoal, aí. E valeu Muito obrigado, pela sua Estevão. presença aqui. Exponha, no nosso um podcast. prazer. A parte 2 dessa conversa do business vai ter daqui a pouco. Nós vamos marcar. Way, né? Dá pra Way escrever- Podcast. Só para concluir, dá para escrever um livro então, não dá? Dá, ó. Tá louco? 2 livros. Uma série. Enciclopédia. Dá pra- Tá em Dá pra- processo, tá em Olha, processo. tem que ter vários seriados da Netflix aí, é pouco. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado, pessoal. Deus Valeu, abençoe. pessoal. Valeu. Com Deus. Valeu. Tchau. Vai. Aí.